Fala galera, bem-vindos mais a um Empreendedorismo. Mais uma vez aqui trazendo uma pessoa forte para falar com a gente. Pessoal, antes de começar o nosso papo, eu queria falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. Temos 2 patrocinadores para esse evento, hein? Para esse podcast. Um é as Óticas Mercadótica, a primeira franquia de ótica da Bahia. Não é à toa que eu estou por aqui, né? Eu que represento. Lembrando que nós temos 30 anos e somos a única da Bahia que tem selo de excelência em franchising e 5 estrelas pelo Serasa Experian, hein? Vamos trabalhar com a gente. E, pessoal, o Grupo Engage. O Grupo Engage é assessoria em marketing e está com um produto fantástico que chama Engage Web, que trabalha toda a criação de site, anúncio. Para você que quer vender online, procure o pessoal do Engage. Vai ter um link aqui na nossa descrição. Mas vamos conversar aqui hoje com o nosso grande amigo Cícero, Cícerozão do Virado no 600. Cícero, seja muito bem-vindo ao Empreendedorismo. Bom ter você aqui com a gente, cara. Eu que agradeço a oportunidade de falar, de compartilhar um pouco da nossa história e também compartilhar de insights poderosos para quem é empresário, para quem é vendedor, para quem é gerente, para quem está no jogo, no mercado de trabalho, né? E a gente veio com essa sinergia do Virado no 600. Boa, cara. Eu não vou nem começar por aí porque eu quero chegar nesse ponto, mas Cícero, conta um pouquinho da tua história para nós, cara. Eu te conheço há algum tempo, já vejo o trabalho que você trabalha no online aí, depois inclusive vou pedir para você deixar o arroba para a galera, mas a minha pergunta inicial é, como é que você trouxe essa ideia das vendas, como é que você se especializou nisso? Conta um pouquinho da tua história para a gente entender de onde que veio, Cícero, depois a gente vai entender para onde você está indo. Sim, mas antes tem que... Trouxe um presente aqui para você. Maravilha, muito obrigado. Dizem que o café tomado nessa xícara fica mais gostoso. Tem livro de cabeceira, esse aqui é o caderno de cabeceira. Sério? Aí sim, cara. E a caneta, né, cara? Pra você fazer suas anotações. Já vou usar agora aqui. Insights. Atrás da caneca aí tem um QR Code, viu? É do Pix. É só fazer, pagou, né? Só fazer. O vendedor Pix. Não perde uma boa oportunidade, né? Perde não, moço. Tem trem que motiva o vendedor, é o tal do Pix. Você acordar de manhã, você recebeu o Pix. E eu gostei da frase, cara, 1% melhor a cada dia. Ou seja, a galera que quer virar do dia pra noite... Não tem mágica. Essa, inclusive, é uma frase de ambição, né? Que o vendedor tem que ser ambicioso, o vendedor tem que buscar deixar aqui vai que alguém decide fazer o Pix. Tem que buscar sempre uma performance melhor. Então, 1% melhor a cada dia em todos os sentidos. Porque o vendedor ele tem que entregar mais resultado. Ele entregando mais resultado, ele vai ter mais resultado. E aí tem uma sinergia muito bacana, tanto para ele, enquanto pessoa, quanto profissional, e quanto para a empresa também. Sempre ajustando, sempre buscando a melhor performance. E as mudanças bruscas acabam não trazendo a gente para um lugar bacana, né, cara? Porque assim, quando você quer mudar muito rápido, normalmente você não está mostrando quem é você mesmo. E aí, ou seja, você não está se moldando, você está se mostrando diferente. Que é muito o lance da vida de Instagram que a gente vê hoje, né? O cara tem uma vida, mostra outra vida online... Depois ele acaba tendo uma depressão, acaba tendo um outro problema, porque ele estava mostrando coisa que ele não era. Então, acho que essa mudança gradativa é o melhor caminho. Com certeza, porque você vai criando bases sólidas, né? Para que, de fato, você construa um resultado. Hoje, por exemplo, na área de vendas, você não vai vender 100 mil, 200 mil, 300 mil da noite para o dia. Então, você vai vendendo isso com o tempo. Você vai construindo. Existe todo um trabalho de capacitação do próprio time, de amadurecimento da empresa, a inserção dela no mercado, para ela ter o market share, a participação dela ali na cidade ou no local onde ela atua, até mesmo nas redes sociais, ela precisa ter o espaço dela. E isso é construído. Sobe rápido, pode cair rápido. Então você tem que ter bases sólidas. Muito bom. Cara, mas beleza. Vamos lá. Você já tá... Já acelerei, já tô virado no 600. Não é à toa que seu programa é chamado Virado no 600, né? Mas vamos começar aí. Da onde veio o Cícero? Nascido na roça? Não, tô brincando. Mas me conta um pouquinho da tua história. De onde você veio? Como é que você construiu essa cultura de vendas? Porque, vamos lá. Primeiro que não existe faculdade de vendedor, né, cara? Não. Né? Mas a gente já tem a formação para gerente, viu? Pronto, já deixei aí, agora é contigo. Nós temos Me conta aí, como é que você chegou, quem te ajudou, como é que você viu assim, cara, eu nasci para isso, ou talvez eu ache que não tenha nascido, mas eu acho que sim, porque já vi você fazendo um negócio muito bem feito, mas como é que você chegou nesse ponto, cara? Porque, primeiro, muita gente tinha vergonha de falar que era vendedor, né? Sim. E eu acho que ainda tem um pouco desse, se nada der certo na minha vida, eu vou ser vendedor, né? Ainda tinha aquela ideia. E hoje a venda é básica, né? Para todos os negócios.
Como é que você chegou nesse ponto? Perfeito. Olha, é uma história que é construída, eu vou mostrar para vocês também, que não tem mágica nenhuma. E você também pode chegar, qualquer pessoa pode chegar. Mas quando fala, pô, quem é Cícero, cara? Eu costumo me apresentar que eu sou nascido e criado na área comercial. Nascido e criado em vendas. Sou conquistense, vim de uma família humilde, batalhadora. Trabalhei desde pequeno, desde que eu me entendo por gente, porque a gente tinha que trabalhar para ter a subsistência. Né? Não vim de uma condição miserável, não. Mas eu vim numa condição desafiadora, junto com minha família. E eu sempre gostei de videogame, velho. Sempre gostei de videogame. Brilhava meus olhos o tal do videogame. O tal do Super Nintendo, aquela bazuca do Super Nintendo era meu sonho. E minha mãe e meu pai chegou um dia e falou para mim, olha, eu te dou tudo o que você quiser, desde que eu tenha condições. Então me ajude no trabalho. Eu entendi uma matemática simples. Pô, se eu conseguir ajudar eles no trabalho, eles tiver grana, eles vão me dar os brinquedos que eu quero. Pronto, foi aí que virou a ficha. Então a matemática é muito simples. Coisa que hoje a gente percebe, o vendedor tem uma grande dificuldade de compreender isso. Cara, você quer ganhar mais dinheiro? Entregue mais. Entregue mais, não fica olhando, não. Eu ganho R$1.200, R$1.500, só vou entregar R$1.500. Cara, entregue mais. O primeiro beneficiado é você. Então, ouvindo essa cultura, trabalhei desde pequeno, 7, 8 anos de idade, já trabalhava, já tomava conta. Meus pais tinham barraca aqui no centro de conquista ali no Que terminal. massa. Então, eu saía da Vendia o quê? Urbis 4. Você lembra? Minha mãe tinha, lembro. Tudo. Ela tinha uma barraca que vendia ornamentação, flores, arranjos, ali perto de Zé da Chave, Falcão, naquele miolo ali. Tinha a época do Bamerinos ainda, com 9 anos eu Caramba. ia fazer ainda o serviço de banco lá no Bamerinos. E nas férias escolares, meu pai viajava, que ele era representante, vendedor também, ele viajava às vezes para Ibiúna, interior de São Paulo, para pegar espelho, quadro e vender muito para os crediaristas, mascate, esse pessoal que vende de porta em porta, existente até hoje, e também em alguns momentos ia vender cofre. Então eu pegava e ia fazer essa faculdade da vida. Famoso vendedor de cofre. Vendia cofre, rapaz. Então meu desafio era, porra, dormia dentro do carro, dormia em cima de cofre. Tinha hora que não tinha muito o que comer, não tinha muita opção não, mas a gente tinha que trazer o resultado. Que a gente precisava pagar as contas de casa, mandar dinheiro para casa e ainda arrumar dinheiro para ficar ali hospedado no posto, dentro do carro. E quando a gente vendia alguma coisa, um volume maior, a gente tomava até um Guaraná. Cara, era bacana, era uma lição de vida, cara. E assim, um dos brilhos, eu sempre busquei ter elementos motivadores que a gente na área comercial, a gente enfrenta vários desafios. E eu falava, cara, essas férias eu quero conhecer 2 estados. Meu jogo era conhecer estados no Brasil. Então eu conheci um bocado de cidade. Quando eu chegava lá, que os meninos, pô, eu fui pra não sei aonde, né? Ia passear pro hotel, ia pra fora do país. Eu falava, rapaz, eu conheço tal estado, conheço tal cidade, conheço não sei o quê. Então eu conversava com E pessoas você ia mais pra maduras vender? pra vender junto com meu pai, pra ajudar meu pai, cara. Que massa. Então era cara. a faculdade da vida. Hoje em dia você botar trabalho infantil, né? Não... Cara, Hoje não pode não. não, pior que tá tirando isso da Sim, criança, né, cara? Porque tudo bem, isso. você não vai explorar, não é, né? Sim, Não é, sim. mas mostrar o que você faz. Hoje eu coloquei minha filha para vender cookies, Sim. não, um biscoitinho que a gente fez lá em casa, não era nem cookie, era um biscoito que a gente fez em casa e picolé na Olivia Flores. E aí eu vi aqueles olhares reprovadores dos pais, assim, tipo, por que você tá botando tua filha? Você não tem necessidade disso. Eu falei, cara, mas ela tem necessidade de aprender isso. Sim. Né? Que o dinheiro não cai do céu, que existe, tem que vir de algum lugar, né? E você aprender a vender, cara, é fantástico. E eu compreendi uma máxima, cara. Venda não cai do céu. Inclusive é o nome do nosso treinamento para vendedores. Porque a venda, Júnior, ela é construída, cara. Ela não cai do céu. Mal um pedido vai cair do céu. Então, Cícero, esse cara, sempre foi proativo, muito pouco receptivo, que a gente não é 100% em nada, mas sempre fui proativo, sempre gostei de desafios. O desafio me motiva muito mais que dinheiro, porque dinheiro motiva vendedor. Você que tem um negócio, aprende aí, dinheiro motiva vendedor, mas tem que ter o desafio, ele tem que ter essa ambição também, né, de querer sempre a mais em todos os aspectos. E aí, o que acontece? Fui de vendedor, estudei, tudo, sempre gostei já dei aula para ganhar dinheiro, estudava para fazer medicina. Eu falei, porra, médico ganha dinheiro, mas não tem tempo para viver, não. Minha concepção, né? Aí eu falei, rapaz, vou ficar sendo vendedor. Aí fiz contábeis na UESO, passei e tudo, nem estudava, por quê? Eu dava aula de banca, então eu peguei a dificuldade da galera. Química, física, matemática.
Eu falei, você me contrata a hora. A matéria, o que você quiser, na hora nós desenrola, porque eu estudava muito, cara. O problema você já sabia, você foi atrás da solução. Oxi, Como é que eu faço para dar uma solução para esse cabra aí e ganhar o meu? E aí, juntava meu dinheiro, comprava uns espelhos com meu pai, vendia para os clientes dele, botava um dinheiro em cima e ia fazendo aquele jogo todo. Então, fui aprendendo. E dá certo, dá muito trabalho. O que muitas pessoas não compreendem hoje, Júnior, assim, que acredita que dar certo é um passe de mágica. É o que é vendido muito na internet, né? Que é coisa fácil e tal. Não é, cara, dá certo. Você vai perder noite, você vai ralar pra caramba. E existe a probabilidade de dar errado. E você tem que entrar no jogo sabendo disso. Então, se era esse cara nascido e criado na área de vendas, foi representante comercial mais de 15 anos, depois que eu perdi meu pai. Meu pai tinha acabado de fazer 54 anos, eu tinha 24. Nossa. Aí fui representante, fazendo aí cerca de 60% do estado da Bahia, os 30% do estado de Minas. Consegui crescer bastante na empresa e depois fiz a minha virada para montar a minha empresa, que já tem 4 anos, a Virado no 600. Né? Esse é o nosso nome mesmo. Se pronuncia Virado no 600, não é no 600, tem na nossa logomarca, porque é do jeito que o pessoal pronuncia, né? Essa expressão que a gente tem. O erro, entre aspas, aí de português, ele é de propósito para trazer, para conectar com a pessoa. Exatamente. E aí a gente vem trazendo soluções para o empresariado, fazendo palestras de vendas, treinamento de vendas para vendedores, para gerente comercial e consultoria empresarial em vendas, com o objetivo de estruturar os processos comerciais e desenvolver a liderança do time comercial. Apesar Muito de bom, ser cara. contador, né? Bacharel em ciência contábil. Não, mas é bom que vendedor tem que você, ser contador é até bom de que você sabe história. da burocracia, né, que tem lá por trás do negócio. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, Cícero, que é o seguinte: as pessoas querem colher resultados rápidos e elas não têm paciência de esperar. Eu sempre gosto de usar a parábola da semeadura, né? Porque, cara, se você plantar uma árvore hoje, amanhã ela não tem um fruto ainda. Existe o processo de você ter que regar, você ter que ter paciência, ter que amanhã cultivar um pouco mais, ter que deixar ela tomar sol, para depois ela crescer e te dar frutos. E aí, depois que tem um fruto, ainda tem aquele outro problema, né? Eu arranco ela, como todos os frutos e mato a árvore, ou eu separo parte daquilo para reinvestir. Né? Acho que a galera falha muito nesse ponto, né? Tem que ter a paciência para esperar a hora da colheita. Né? Eu fiz recentemente um MBA de gestão exponencial e o cara falava assim: muita gente tem tempo, tem paciência para plantar, mas não tem paciência para esperar a colheita. Né? Ele planta pouco tempo, ele já quer o resultado amanhã. Né? Você faz uma mudança no time hoje, faz uma estratégia de marketing nova hoje, amanhã você quer o resultado. A prática não acontece bem assim, né? É complicado. Rapaz, eu, Júnior, certeza a gente só tem uma na vida. Que o zap de São Pedro vai chegar. Tá na hora de subir, negão. Todo mundo vai receber esse zap, rapaz. Você pode estar fora de área, mas você recebe. Agora, o resto a gente trabalha com probabilidade. Então, quando você tem um negócio mais maduro, quando você tem vendedores capacitados e treinados constantemente, quando você tem uma estrutura comercial muito mais madura, isso leva tempo. Você tem uma probabilidade de, primeiro, de se manter vivo, porque evoluir não é uma questão de opção. Eu sempre falo que evolução é uma obrigação. Se você não está evoluindo, você não está investindo, seu concorrente está. Ele vai lhe engolir, em algum momento ele vai lhe engolir. Principalmente com o mundo online hoje. Né? As vendas nós temos a parte presencial e temos o online. Então há essa disputa de equilíbrio entre esses dois mundos, que inclusive os dois mundos da venda é um tema de uma palestra nossa que a gente faz bastante, mostrando essa sinergia desses dois canais de comunicação, que consequentemente são dois canais de vendas. Então, todo mundo que tem uma empresa, cara, ele precisa compreender que existe tempo e que ele tem que testar. Não pode ter medo de errar. Não tem, porque ele vai errar. Eu falo, moço, você está me contratando para ser um consultor da sua empresa na área comercial. A única garantia que você tem é que a probabilidade de você errar é menor. Porque eu não dou garantia que você vai fazer tudo 100% certo. Eu não posso. Não depende só de mim. Tem vários fatores externos. É a mesma coisa. Vamos usar aqui. Você vai para academia. Você vai treinar sozinho. Tem a probabilidade de você não ter resultado dentro de 6 meses. Tem a probabilidade de você contundir. Mas quando você tem a instrução no profissional ali do seu lado, a probabilidade diminui de erro e aumenta de acerto. Então, em todas as áreas, as pessoas precisam compreender, jogar um jogo mais maduro. Porque antigamente era fácil vender. Você abria a tua loja, abria lá, meus pais abriam a barraca e esperava o cliente vir. Só que hoje, com a competitividade, com o desafio, com acesso à informação, com tanta tecnologia,
Hoje você não pode fazer mais isso, você está fadado à falência em pouquíssimo tempo. Então você tem que buscar um amadurecimento. Eu falo muito da área comercial, mas eu trago essa luz também para as outras áreas que é fundamental dentro de um negócio. A parte financeira, a parte de estoque, que eu costumo dizer que são 3 engrenagens, né? Na parte de vendas, que ela movimenta, dá o start ali nessa engrenagem da empresa. O setor de estoque, se for prestador de serviço, é a capacidade instalada de tempo. E o setor financeiro, que entra dinheiro, sai dinheiro, contrata. É o coração, né? Esses Tem que, 3 se não pilares bombear aí. dinheiro, não vai. Então isso tem que ser amadurecido. Só que a gente ainda está passando, eu vejo assim, uma transição de geração, cara, onde tem pessoas que deu muito certo, construíram impérios, grandes empresas em termos de faturamento, de estrutura de porte, só que ela não dá o braço a torcer para essas novas tecnologias. Ela não dá o braço a torcer para a capacitação constante do seu negócio. A maior parte, eu digo. Né? E a gente já vem de uma geração que a gente compreende, que fala, velho, você quer plantar e quer colher um fruto tipo exportação, você tem que ter uma metodologia, você tem que ter ali uma estrutura que garanta a qualidade desse fruto. Foi-se o tempo em que você ia para a roça e semeava lá com a enxada, né? Cortava, arava o chão com a enxada ou puxando com o cavalo e o resultado acontecia. Hoje, se não tiver método, se você arar ali um acre, você não vai conseguir. Sim, sim. A gente percebe, eu falo isso, que eu conheci, né? Lá na região do Mato Piba, aquela região Luiz Eduardo, Barreiras, Maranhão, Tocantins, Piauí. Não. Eles Região do falam. sul, né? É na Bahia, Na mas, Bahia, mas é do só sul. tem do sul, né? O pessoal fala plantar no sequeiro, né? Então, plantar no sequeiro não tem a mesma tecnologia de um plantio irrigado. Eu tenho clientes como Matsuda, como Corteva, Módulo Rural, que são clientes do agro, Quality Agro, e a gente percebe o quanto de tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento são investidos nessas empresas para estudar detalhes que vai fazer a diferença no ganho do produtor, na indústria agro, né? Então, a gente percebe que existe uma metodologia, existe um tempo, você vai testar, você vai fazer, vai controlar todas essas variáveis para, de fato, ter um resultado melhor. Porque o que importa não é o faturamento, é o resultado. Aí é uma discussão que a gente estava aqui antes, discussão positiva, né? Que é, cara, a galera olha muito o top line, né? E aí eu gosto de traduzir aqui para o nosso público. Top line é o faturamento, né? É o que todo mundo divulga, a primeira linha lá, mas deixa de olhar muito o bottom line. Quanto que deixa? E aí eu vou dar um número que eu vi essa semana, que é o seguinte, essas grandes varejistas do Brasil lucram em média 2% do faturamento. Sabe que você vender R$100 para ganhar R$2 ou vender 100 mil para ganhar R$2.000? É nada, cara. Ou seja, ela está existindo para pagar funcionário, e aí tudo bem, porque as pessoas precisam trabalhar, mas quem faz o negócio acontecer, quem acreditou no negócio, que colocou o dinheiro, ou seja, que é sócio, não tem rentabilidade em cima daquele negócio, porque é muito menos do que uma inflação, por exemplo, que a gente está vivendo agora, ou uma taxa de juros que a gente está vivendo com a Selic alta. Então, é loucura isso aí, cara. Então, assim, explica um pouquinho mais sobre isso aí. O que é o faturamento e o que é esse resultado, que é aquela gordurinha que a gente pode degustar no churrasco. Rapaz, de maneira simples. Eu falo, a maioria dos vendedores são burros. E são burros. Escuta essa aí, hein? A maioria dos vendedores, bota aí a câmera, vai. A maioria dos vendedores são burros. E eu fui burro muito tempo. Porque a gente ficava tarado, louco, com um negócio chamado faturamento. Faturei 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 1,2, 3,5. Mas quando você olha, porra, tu tem uma alta taxa de inadimplência. Tu tem um prazo que a gente fala, um prazo de égua, você divide pra caramba. Você dá tudo que é desconto pro teu cliente, estrangula a tua margem. Outro ponto de desconto eu vou falar daqui a pouco, é importante. Então, a gente fica muito preso a isso. Então, ter uma formação em ciências contábeis me ajudou a compreender uma coisa básica. Demonstração no resultado do exercício. Moço, não importa quanto você vende, não importa quanto é que sobra. Quando uma empresa hoje ela entra em contato com a gente, com o objetivo de contratar, seja uma palestra, um treinamento, uma consultoria, eu faço uma conta para ele. Falo, ó, o retorno do seu investimento é esse. Você acredita que você consegue, depois de um treinamento, se o vendedor vender R$400 a mais dentro de um mês? Pô, acredito, Cícero. Dentro de um mês, acredito. Então contrata. Se você não acreditar, não contrata, porque é questão de mentalidade. E aí a gente foi descobrindo uma coisa que a venda tem que ser lucrativa. Eu vejo que esse casamento meu de vendas
com a área de contabilidade. Cara, foi um casamento muito perfeito, que eu compreendi a importância do número. Que vendedor é burro, bicho. Vendedor, o cara chega lá, rapaz, tudo bom? Tudo. Quanto é que custa essa caneca? R$10, mas eu faço 5 pra você. Ele já nem abriu a boca, já deu uns descontos, velho. O cara nem pediu desconto, ele já deu. E divide em 10. Aí eu falo numa outra coisa muito importante. Quem é vendedor, pelo amor de Deus, me escuta. Desconto não se dá, meu amigo. Desconto se negocia. A desconto é uma margem que você tem que trabalhar. Tem uma coisa que eu fiz um curso de economia chamada Teoria dos Jogos. Eu quero 100%, você quer 100%. E a gente vai negociar. O desconto é feito para exatamente dar essa flexibilidade. Aí você fala, cara, eu quero os seus 10% de desconto, que é 10% que eu tenho. Eu falo, tranquilo, lhe dou os 10%. Agora eu preciso que você pague à vista e que a gente aumente pelo menos 30% essa venda sua. Pronto. Só que não ocorre assim, tão transparente, né? Então você tem que ir negociando, você dá um pouquinho, puxa uma margem, vai mostrando pro cara. Eu sou muito transparente, assim, gosto que o vendedor seja transparente. Mostrar para o cliente, você não tá ali sacaneando ele, porque tem aquela máxima, né? Não, esse vendedor tem alguma pegadinha. Conversa de vendedor. Rapaz, tem alguma coisa que esse cara aí tá me escondendo. É mostrar pro cara, eu consigo dar mais desconto, mas eu tenho que trazer um retorno maior para a empresa. Então me dá volume que eu lhe dou desconto. Quando eu vou comprar em alguma empresa e quero um desconto, eu falo, vem cá, se eu comprar num volume maior, você tem uma condição diferenciada? Tem hora que eu fico com vergonha de pedir desconto. Fica uma sacanagem você ficar chorando desconto, cara. Sem motivo. Aí eu falo, vem cá, por que você quer um desconto? Por que eu devo lhe dar um desconto? Aí travou tudo. Então o vendedor tem que aprender isso. Agora, por que ele não sabe disso? Não é culpa unicamente dele, nem você que é dono de negócio, nem do teu gerente, não. É porque na área de vendas a gente aprendeu a vender naturalmente. Sem entender que isso é uma profissão. Nós temos... Existe técnica, né? Muito. E tem que ser profissionalizado isso, as pessoas, no sentido de as pessoas se capacitarem. Eu tenho uma área de saúde. Pô, eu tenho cliente de área de saúde, não está escrito no gibi. Só que o cliente a gente chama de paciente. Porque a venda nada mais é do que esse relacionamento entre duas pessoas, entre o vendedor e o cliente. Ali existe uma conexão, um trabalho de transparência, né? Para você ganhar a confiança do cliente, fazer todo o seu trabalho e deixar ele, muito satisfeito. Por isso que aquele vendedor que se entende, o espertinho, quebra a cara. Porque você tem que vender várias vezes para essa pessoa. Essa pessoa tem que fazer indicação do teu trabalho, do teu serviço para outras pessoas. Então, e compreender tudo isso, e na maioria dos meus treinamentos eu vejo que a galera erra no básico. Ninguém erra em um gatilho mental, numa técnica de fechamento. Não, o cara erra no básico. O cara erra no básico, João. Abordagem inicial, desconto atabalhoado, né? Vou bem profundo. O cara erra na primeira venda. São 6 tipos de venda. Na primeira, ele erra. Que é que ele vende para ele mesmo. Ele não acredita Nem nele, ele acredita no produto. Ele não se motiva, ele não acredita que ele é capaz. Ele não compreende que ele está ali vendendo o tempo dele, que é o tipo de venda para a empresa está contratando. E quanto mais ele entregar de resultado, mais ele vai ganhar. Ele é uma empresa, só que no nosso país existe uma regra. Eu-presa que a gente chama. Eu-presa. Tinha até a revista, Você S.A. antigamente, né? Você S.A., isso aí. Que mostrava que você era uma empresa. Só que o cara não compreende isso. Aí ele fica limitado à regra que rege a lei trabalhista, a CLT. E o cara tem que entender que isso é uma regra normativa, que deve ser cumprida no nosso país. Entretanto, não impossibilita de você ser um empreendedor. Ele se limita por ali, né? Isso, ele vê aquilo como uma barreira, cara. Eu não posso passar daqui. Não, meu horário é tal, só tem que ficar tal horário. Pô, cara, entrega mais. É teu serviço. É o tal do over-delivery. O tal do over-delivery, cara. Entregar um pouco a mais. Surpreender o cliente dele. Quem é o cliente dele? O dono da empresa. E vice-versa, né? O cara que é empresário também tem que cuidar para surpreender o seu cliente, que são seus funcionários. Vou fazer uma consultoria grátis aqui. Eu faço eu dou treinamento de vendas também para... até vergonha falar que dá treinamento de vendas perto de você, né, meu? Mas eu dou treinamento de vendas para a galera da Mercadótica e eu falo assim, a venda é um relacionamento, né? E ela começa ali na hora que o cliente entra, na sua captação, mas enfim. Quando o cliente entra na loja, é como se você estivesse conhecendo o amor da tua vida, né? Que ele tá num relacionamento que tá chegando ali. A pergunta que você tem que fazer para ele é, você vai chamar ela para ir direto para cama? Não vai, cara. Porque se você chamar, não vai funcionar, né? A pessoa pode até querer, mas pela sua abordagem invasiva, ela não vai acontecer. Então, eu sempre falo que o início é o tal do quebra-gelo,
criar empatia, criar o tal do rapport, e a gente Sim. começa a ficar um pouco mais técnico, que é você sensibilizar, colocar no lugar da outra pessoa, ver o que ela necessita. E eu uso um jargão que eu quero ver contigo, aí, o que você pensa sobre isso, que é o seguinte, o que eu costumo dizer o bom vendedor, e aí a gente não chama lá de vendedor, chama de consultor, mas é a abordagem Sim. diferenciada. O bom consultor é o cara que deixa de vender e passa a ensinar o cliente a comprar. Faz sentido o que eu falo? Ou pode falar se eu estiver viajando também, que aqui pode sentar o aço, que eu sei que você é virado no 600. Cara, faz total sentido, porque assim, quando você quer impor algo, naturalmente o ser humano ele tem uma resistência. Isso é do cérebro dele, pô. Isso é estudo. Eu estudei neuromarketing, neurociência, PNL, estudei tudo, hipnose, fiz até uma parte de hipnose, só para compreender como é feito esse processo decisório, por mais que Philip Kotler fala lá, tá, stakeholders, aquela zorra toda, mas assim, só para compreender de fato. E falar de vendas, meu amigo, é você fazer o básico bem feito. Eu falo muito disso, tem postagem no nosso Instagram, faça o básico bem feito. Você quer ver onde você encontra o básico bem feito? Muitas vezes, na feira. Na banca lá, na feira, no meio da feira. O cara olha no teu olho, a tia olha no seu olho, lhe trata com a maior intenção. Então ela vai lhe dando... Experimenta aqui uma manguinha. Exatamente, cara. fresca. A gente entra numa experiência do cliente ali que nego faz, né, toda uma construção e tal, porque precisa vender isso também. Mas assim, a gente vive isso, cara. Na feira. Eu Um gosto. pastel caldo de cana Você ali. falou do exemplo da feira, eu lembro da feira de São Paulo, né? Que você fica lá, experimenta meia dúzia de fruta ali, no final você sai com uma pancada de R$ 95, você fala assim, mas eu tô levando 3 E tâmaras o cara no não te bolso. forçou a nada. Só lhe ensinou a comprar. Então, de Desse fato, jeito. é criar esse relacionamento. E tem uma coisa que é bacana na área de vendas, porque se você for miguezeiro, ou no sentido de querer dar um desperto, o outro lado entende. Empatia. Como é que você força uma empatia? Não tem como. Empatia é uma coisa de energia. Traduz Você... empatia pra nossa galera aí. Só... Empatia, meu amigo, como diz o baiano, é o santo bateu. É. Rapaz, gostei dessa pessoa, o santo bateu. Não rola aquela conexão. Então você fala, pô, a pessoa tá me dando tanta atenção, tá olhando no meu olho, tá me chamando pelo nome, me recebeu com um belo sorriso, logo de cara. Eu tô com dificuldade de entender o que eu preciso aqui de produto, mas ela tá na maior paciência, me explicando e tal, sem forçar nada. Isso é empatia, se interessar pelas pessoas. Então, um vendedor virado no 600, ele é uma pessoa que tem um grau de empatia muito grande. Um sorriso fácil. E a gente traz, Júnior, muito com a nossa marca, com o nosso nome, né? Tanto é que o nosso bonequinho é a poeirinha correndo aqui, que ele tá ágil e tal, que a ideia do vendedor, essa sinergia que tem na área de vendas, o lado de motivação. No treinamento Venda no Cai do Céu, a gente trabalha primeiramente a área de motivação. Mas quando eu falo de motivação, eu não estou falando de uma motivação ali que daqui a pouco, depois de meia hora depois do treinamento, foi embora, não. Eu falo de motivação relacionada a vendas. Porque falar de motivação é algo muito sério. Primeiro, o vendedor ele é linha de frente. Eles são que nem aqueles 300 soldados espartanos. É o linha de frente. É o cara que vai tomar mais não do que sim. É a pessoa que vai sofrer pressão do gerente, vai sofrer pressão da empresa para atingir as metas colocadas ali de vendas e todos os outros indicadores que porventura tiver. Vai ter a própria pressão dele. Poxa, eu estou precisando pagar aquela conta, eu tenho que comprar um tênis para minha filha ir para a escola, eu tenho que mudar, não sei o quê. Então ele vive sob pressão, então ele tem que administrar a emoção dele. A gente trabalha isso, cara, metade do treinamento é feito para isso. Inclusive, agora no segundo semestre, como a gente é 1% melhor cada dia, a gente colocou uma dinâmica com isso. Que a gente trabalha a questão do planejamento pessoal estratégico, uma metodologia que eu mesmo desenvolvi de forma simples e objetiva, para fazer com que o vendedor consiga internalizar aquilo e colocar em prática no dia a dia. E nesse nosso treinamento, a gente tem mais 2 pilares do Venda no Cai do Céu, que a gente faz bastante ele, que é a questão do etapas da venda. A gente trabalha funil completo, funil invertido, a zorra toda para ele entender. E trabalhando estratégias comerciais. E o bambu geme. No final, eu boto fogo no parque. Eu ainda faço a dinâmica valendo prêmio. A galera enlouquece. Porque tem que ter o desafio. Cara, o vendedor tem que ter essa pegada, entende? Você falou um negócio aí que me deixa assim energizado, que é o lance da motivação. Primeiro porque
eu tenho visto que a galera mais jovem tem entrado numa dificuldade de competência emocional muito grande, né? A gente tem visto cada vez mais isso acontecer e eu acho que falta muito de base, de valores, assim, valores próprios, né? Independente vender o cofre como você fez com a tua família, é lavar o carro como eu fazia com meu pai, é engraxar o sapato do meu pai para ganhar ali a mesada da semana, sabe? Eu acho que falta um pouco isso, que a gente quer alisar muito as crianças hoje e acaba formando jovens um pouco mais melindrosos nesse ponto de vista e com um emocional muito raso. Né? Eles não sabem tomar não. Você falou uma coisa que eu acho impressionante, que é o seguinte, o vendedor tem que saber tomar não. E o não foi para ele, foi para a oferta dele. Sim. Né? Foi para o produto que ele está vendendo, foi para o serviço que ele está oferecendo. Naquele momento, talvez não faça sentido para aquela pessoa. E a gente tem que entender que o que a gente vende nem sempre é para todo mundo. Rapaz, olha, tem uma coisa que eu boto no treinamento. Eu desenho um funil de vendas. Aí eu falo, ó, isso é um funil. A galera, ó, isso é um funil. Eu falo, ó, o negão do TikTok, tchá, isso é um funil. Aí os caras ficam assim, né? As pessoas ficam, pô, por que você está falando 3 vezes a mesma coisa? Eu falo, meu amigo, eu tô te explicando isso porque a gente começa a pegar vendedores que não compreendem que isso é um funil. Pensa que isso aqui é um cilindro, meu amigo. Cilindro tem 10 em cima, vai sair 10. Você não vai vender para todo mundo. Você pode fazer tudo lindo, perfeito, tudo usando tudo que é técnica, tudo bonitinho. Existe a probabilidade do cara não comprar de você. E acabou. Você tem que compreender isso e não deixar isso levar pro teu emocional. E aí a gente fala um pouco de blindagem emocional. Por quê? Quando você pensa dessa forma, você consegue compreender que você vive pelos seus resultados. E os seus resultados são construídos. Então, o seu resultado, você vai ter números, indicadores, você vai ter média. Quantos clientes eu atendo? Quantos clientes eu estou fechando? Básico isso. Mas tem muita gente que não faz essa continha no papel, velho. Não precisa de ferramenta, CRM, não precisa de nada. Faz essas horas no papel aí simples. E aí ele começa a ter um impacto emocional que vai prejudicar ele no próximo cliente. A gente trabalha uma técnica chamada técnica do reset. Atender um cliente, meu amigo, resete seu estado emocional. Vai atender outro, sorriso. Pá! Porra, o cara me enrolou por R$2. Teu ticket médio é de 1.000 conto, o cara comprou R$2. Tá tranquilo, suave na nave, o outro vai lá. Técnica de reset. Utiliza elemento motivador, pô. Utiliza música, eu falo um monte de música, eu gosto de música. A gente tem uma playlist no Spotify que a gente, né, coloca à disposição de vários vendedores que tem uma sinergia, uma pegada mais alta e tal. Essa é a ideia. Vai ali no banheiro, bota um fone, 2 minutinhos, ouve uma música, sai doido, virado no 600 e vai atender o cliente. Então a música é um elemento motivador, assim como outros que a gente trabalha na empresa, né? Tanto em treinamento quanto em consultoria. Mas ele tem que aprender a vender pelo mesmo. Porque, Júnior, te garanto, cara, o dia que eu ou você manja de venda, o dia que a gente acorda desmotivado, pra baixo, eu ainda falo o combustível do foguete. O combustívelzinho que a gente desenha lá, uns desenhos 3D. Aí eu falo, cara, se o combustível estiver baixo, você não vai conseguir performar. Já era. Nem eu, nem ninguém, meu amigo. Então a primeira coisa é a motivação. Tu vai acordar com preguiça, com vontade de ficar na cama, com que você tem um clima, né, peculiar, assim, que faz o friozinho tudo gostoso. Que é estação no ano, mas o frio é característico. Então tem dia que você quer ficar mais 5 minutos na cama, meu amigo. Ali já começou a primeira venda. E você tem que levantar e falar, cara, quanto é que eu tenho que vender hoje no dia? Tem vendedor que não sabe quanto ele tem que vender naquele dia. Não trabalha com número base, né? Base, velho. Então isso tá ligado à motivação. Porque ele trabalha, as pessoas confundem muito esforço com um excelente resultado. Trabalha que nem uma mula, que nem um doido, trabalha pra caramba, mas não tem resultado. Aí chega lá, o cara fica desmotivado. Esse é o grande problema da área do vendedor. A gente se tratando do vendedor, que eu não cheguei nem no nível do gerente, nem do empresário, mas do vendedor, vamos chegar lá eu ainda. vejo isso. E se motivar, a gente fala muito disso, que isso é importante. Você estudar o que você vende, você se capacitar, você ter 1% melhor a cada dia, buscar se melhorar enquanto pessoa, isso vai te ajudar na motivação. E fica aí já a dica de ouro que eu uso muito para o gerente comercial e para os empresários, os donos da empresa, que muitos deles são uma empresa familiar. Cara, bota os caras para estudar, bota o cara para treinar, cria dentro da tua empresa, bota ele para estudar o produto que ele vende, ele não sabe ler o rótulo. Eu vendia panela, eu já fui numa fábrica de panela.
Eu vendi confecção, já fui na fábrica de confecção. E os outros produtos que eu não ia na fábrica, não tinha oportunidade, eu ia para o YouTube. Ver como é que funciona. Cara, você falou uma coisa importante. 2013 a gente vendeu a nossa primeira franquia. Mercadótica vendeu a primeira franquia. Em 2012 a gente terminou o processo de formatação. Em 2013 a gente vendeu a primeira franquia. 2014 eu já era formado em optometria, né, que a gente estuda especificamente a visão, como fazer o exame de vista, como a fabricação de lentes, tudo isso. E eu tive essa curiosidade porque eu via que faltava aquele a mais, esse extra que você está falando aí da venda. Em 2014 a gente colocou os nossos fóruns. Então, hoje, anualmente, a gente tem 2 fóruns que tem que estar a galera lá, ou presencialmente, ou online, mas tem que assistir para fazer acontecer. Fora todo o treinamento que a gente deixa lá em portfólio. Mas isso é importante e foi a virada de chave. A gente alinhou treinamento a uma motivação, ou seja, motivação financeira mesmo. Sim, Um prêmio. grana motiva, pô. Cara, todo ano a gente tem isso. E ano após ano o negócio vai evoluindo. Vou dar um exemplo recente de um determinado produto que tem um ticket médio um pouco mais alto, mas que é excelente para o consumidor. E as pessoas tinham medo de oferecer o produto. Medo. Então a gente vendia, sei lá, 35 produtos desse por mês. Nesse mês de agosto de 2022, a gente vendeu simplesmente 59. Ou seja, não chegou a dobrar, mas aumentou quase 80%. Sim. Foi um número absurdamente alto e nem eles esperavam que fosse conseguir. A gente precisava fazer 50 para ativar a campanha, a gente fez 59. E aí eu falo para eles depois, cara, se vocês conseguiram isso, dá para conseguir de novo. E aí eu vou citar aqui o livro de Anthony Robbins, que é fantástico, que chama Poder Sem Limites. Ele fala, cara, se você consegue se colocar no estado em que você conseguiu, ou seja, o mesmo estado que você conseguiu naquela época, você vai conseguir ativar aquele estado de novo e você vai conseguir de novo. E aí outra de vendas, né? Se você não oferece, você nunca vai vender. Como é que eu vou oferecer como é que eu vou vender um produto que eu nem ofereci para o cliente? A pessoa, mas eu não consigo vender determinado produto. Mas você fala do produto para o cliente? Não, eu não falo porque eu acho que ele não vai comprar. E como é que ele vai saber que o produto existe? Rapaz, velho, tem... Ah, mas é caro. Desculpa. Ah, mas é caro. Aí eu falo assim, tudo bem. Aí eu gosto de usar o exemplo do Bugatti, porque o Bugatti é um carro que muita gente até sabe que existe, mas não tem a mínima ideia de preço. Eu falo, quanto é que custa um Bugatti Veyron? Aí a pessoa, então, não sei. Pois é, o teu cliente também não sabe quanto que custa o teu produto. Porque o cara que compra óculos não sabe quanto que custa um óculos. O cara que compra uma consultoria do teu trabalho, ele não sabe quanto que custa o preço padrão disso, até porque muitas vezes nem tem um padrão, né? E ele não compra aquele produto todo dia. Então não é igual o arroz, não é igual o feijão, que o cara vai no mercado todo mês comprar. Então, cara, quem vai gerar o valor para aquilo que está vendendo é você que está oferecendo o produto. Então, cabe a você fazer a tua venda da melhor forma possível, mostrando o que o cara vai ganhar com aquilo. Eu falo, o cara que vende o produto está fadado ao fracasso. Você tem que vender a experiência. Sim. O que eu vou ganhar com isso? O que o teu cliente vai ganhar com aquilo? Né? Se você aprende a vender isso, o sucesso é garantido. Porque o cliente vai falar, cara, eu tô pagando, é o que você falou do início, né? Eu tô pagando, mas eu sei que eu vou ter um retorno, né? Você falou, o teu cliente. Sim. Cara, se você acha que o teu vendedor não vai vender depois da minha palestra, não me compre. Porque não faz sentido, é ruim para nós dois, né? Você vai falar mal de mim, né? Vai ficar satisfeito, não vai ter a satisfação como base ali. E isso é muito comum. O vendedor medir o bolso do cliente. Isso, vender pelo bolso dele. Rapaz, é um equívoco enorme, rapaz, isso. Eu falo, cara, ofereça. Ó, teve uma situação, você falando aí, eu lembrei, esse dia eu fui num shopping, né, aí fui comprar um produto lá, aí, eu falei, amigo, você tem esse produto aqui, X? O cara falou, porra, tenho. Quanto é que custa? Ele, X, já errou, deu o preço de cara, já errou. Mas beleza, né? Aí o cara, é X e eu faço por tanto. O X, que era o preço cheio, eu pagaria que você nem tinha reclamado. Numa boa, mas nem eu falo, moço, toma passe aqui. Mas a questão é essa. Isso é o quê? É um sinal que falta treinamento. Agora vamos fazer uma conta simples. Quem está assistindo a gente vai poder fazer essa conta junto. Já pegar a caneta. Pensa aí, você acredita que seu vendedor ele consegue vender 10% a mais por dia? Numa venda de R$1.000, ele consegue colocar alguma coisa de R$100? Numa venda de R$100, ele consegue agregar um produto de R$10? Isso é treinamento. Isso é capacitação. Você tem que treinar o cara. Você não quer contratar alguém de fora, não quer contratar a nossa empresa? Então faz sozinho, cara. Faz sozinho, mas faça. Porque a gente precisa ter a cultura da educação. É o que falta no mundo empresarial. Principalmente na área de vendas. Porque a área de vendas é a porta de entrada de dinheiro.
Você tem uma empresa linda, maravilhosa, excelentes produtos, excelente serviço e você não está vendendo, você vai quebrar. Primeiro você tem que vender. Depois você tem que organizar o dinheiro que entrou na empresa. Aí entra o setor financeiro. Então, isso vem de educação. Você falou de filhos. Minha filha, ela botou um canal do YouTube. As duas. Opa. Aí eu falei, Já beleza. vamos gerar uma audiência para ela. Já fazer o merchan. É. Aí eu falei, beleza. Você vai fazer. A cada 5 vídeos postados, subidos lá, que tá lá no YouTube, eu vou lhe pagar X. Aí ela já empolgou. Faltou Botei um motivador. valor e botei um valor baixo mesmo. Pra ver o compromisso dela, se ela é mais com dinheiro ou com a causa. Aí era com a causa. Aí eu tava fazendo a palestra lá da Pererê, né? Tal, pô, 60 representantes externos, eu falando pros caras e o bambu gemendo. Aí o diretor comercial, a gente trocando ideia, ele me falou que no banco X tem conta para criança e pode fazer investimento. E vem um cartãozinho de débito. Ô, rapaz, fiz o cartão para ela. Então já estou ensinando educação financeira. E a gente não teve isso. Eu pelo menos não tive isso. Nossa geração não tem isso. Primeiro que brasileiro mal sabe fazer conta. E não consegue compreender as coisas. Ele entende que caro é preço alto, barato, preço baixo. Não tem nada a ver com isso. É resultado que você mede. Tanto emocional quanto financeiro. Mas vamos falar sobre isso depois. Termina aí. Vai. Aí eu já comecei a fazer com que minha filha ela entenda uma lei. Meritocracia. Tem que ter na empresa. Tem. Se não fez, não tem. Exatamente. E na área de vendas, quando você estrutura um processo comercial, você tem que ir por essa lei. Para mostrar para o vendedor, olha, meu amigo, se você entregar mais, você vai ter mais. Você tem um ganho variável, pô. E eu quero que você tire 10, 15 vezes, 30 vezes o fixo. O valor do fixo, de ganho variável. Porque mostra da tua competência. Então é meritocracia. E a gente desnuda os números da empresa e bota preto no branco. Aí a gente começa a enxergar quem é quem. E a gente começa a medir performance. E isso a gente faz na consultoria. Porque, inclusive, a gente educa muito empresário, mostrando para ele o caminho que deve ser feito. Que a todo momento eu estou sendo julgado, a todo momento eu estou me vendendo. Então eu tenho que mostrar que existe transparência no processo. É o que você falou. No início você falou assim, a gente compra primeiro da gente mesmo, mas a gente também se vende o tempo todo, né? Sim. Porque as pessoas estão julgando a gente, você falou, o tempo inteiro. Lógico. Você chegou num lugar, seja de forma comercial, né? Ou seja, você é o vendedor, ou você está comprando, a pessoa também está te julgando enquanto cliente. Né? Você chega num ambiente social, num casamento, a pessoa também está te julgando. Ah, será que aquela pessoa é o quê? Ela está se portando de certa forma. A gente está sendo julgado o tempo inteiro. E isso é venda. E vendedor perde o nome. É. Porque fica assim, não quer aquele ali, rapaz, é 6 do Virado no 600. Quer aquele ali, é fulano de tal da Mercadótica. Não, aquele é Júnior, rapaz. Júnior, vendedor lá da Mercadótica. Então fica. A gente leva esse sobrenome. Tanto é que vendedor tem um problema danado. Porque nosso telefone vira comercial. Nossa vida vira comercial. Tem muitas vendas que a gente fecha em locais e momentos assim que não são apropriados. Às vezes você tá ali no restaurante, tá lanchando, tá almoçando com a família e você fecha uma grande negociação. Então, vender é full time, cara. A gente só precisa organizar para ter tempo para viver. Sim. Porque isso está atrelado à parte motivacional, né? Você tem que compartilhar. Emoção é energia. Tudo é energia. Então, isso tem que ter essa sinergia dentro da empresa. O clima organizacional da área de vendas. Tudo que é da área de vendas eu meto o dedo, mas na área de vendas. Vamos lá. Primeiro, em relação ao que você falou da tua filha aí, eu gosto muito dessa pegada, faço isso também. Inclusive, quando minha filha ganhou o dinheiro lá, que eu falei vendendo os biscoitos e o picolé, eu peguei o dinheiro dela e falei, filha, vou abrir uma conta para você, abri no Banco Inter, abri a conta, peguei o cartãozinho, mostrei que tinha o nome dela, falei, ó, o teu dinheiro tá aqui agora. Porque ela chegava lá, não, pai, é barato, é só passar o cartão. Falei, tem que pagar o cartão. E aí eu mostrei para ela, tá vendo teu dinheiro, ó? Você não vai poder gastar agora, mas você vai poder gastar com o teu cartão. E tá aqui, quando você precisar, papai tá guardando o teu cartão para você. Ou seja, ela sabe que um esforço dela, agora ela vai pensar 2 vezes em gastar. Porque a partir do momento que eu tenho que passar um dia inteiro ou 2 dias fabricando e vendendo determinado produto para conseguir comprar uma coisa que às vezes é pequena. Ah, sim, eu achei que dava para mais. Ah, mas aquele presente de Natal, poxa, eu precisava trabalhar um mês inteiro. Papai também tem que trabalhar um mês inteiro para conseguir fazer isso acontecer. E aí começa a criar a ideia de valor, né? Mas o outro assunto que você falou aqui que eu achei bem interessante, cara. Qual é a pegada do caro e do barato? Porque tanto para o cliente, porque o cliente também não é muito ciente disso, né? Sim. Muitos clientes não são.
do caro e do barato. Porque assim, tem o barato que sai caro, tem o caro que sai barato. Qual que é a... Explica qual que é a lógica do consultor, como é que seria a lógica que as pessoas deveriam entender o caro e barato. Porque eu vejo que elas têm uma dificuldade de entender o que é o preço e o valor. Ou seja, quanto que vai te entregar de experiência dentro do que você está esperando, do que está, e o valor que efetivamente ela vai pagar. Dá um... Vamos lá falar do... Ilustra isso pra gente. O tal do caro e barato é um equívoco, como diz Jotinha, né? É um equívoco. É um Saudoso equívoco, cara, eu digo cultural. Isso vem de cultura. Minha filha esse dia tava, não sei o que é caro. Eu falei, pera lá, deixa eu te explicar o que que é pra depois você julgar se é caro ou se é barato. Quando a gente fala caro e barato, as pessoas equivocadamente associam barato a um preço baixo e caro a um preço alto. E ocorre muito vendedor de falar, não, esse produto é mais caro. Tá matando a venda. O julgamento daquele produto, se ele é caro ou barato, não é você que faz, é o seu cliente. A não ser que você esteja numa negociação e tal, e esteja mostrando que aquele produto não é a solução. Aí sim ele pode ser caro, mas isso não ocorre. O que ocorre é a primeira situação. Então, caro é quando você faz o juízo de valor. Um exemplo simples, todo mundo vai me entender. Você comprou um espetinho de carne. R$ 5. Aí você fala, come espetinho. Você fala, rapaz, isso aqui tá só filé mignon. Trem gostoso danado. Eu dava R$ 10 nesse espetinho. Então ele foi barato. Se você pagou 5 e entende que o preço é justo, você pagaria 5 mesmo na sua percepção de valor, tá justo. Agora você come espetinho, tá só o nervo. Aí você puxa, borra, não aguenta, rapaz, vai arrancar o dente. Você cospe, nem o cachorro come. Você fala, rapaz, trem aqui é caro. Gasta mais 200 para consertar o dente. Porque o retorno sobre o seu investimento, nesse caso a gente está pela ótica financeira, não foi satisfatório, não foi lucrativo, foi de prejuízo, porque você não dava nenhum real naquele espetinho. Então isso tem a ver, quando você for atender um cliente, não é só o produto, não é só a prestação de serviço, mas a qualidade do seu atendimento influencia na percepção de valor do cliente. Até mesmo porque se todo mundo fizer a seguinte análise. Poxa, eu compro tal produto nem fulano, mas ele tem um preço mais alto do que aquele outro. Mas aquele outro eu não compro nem a pau, porque eu sou mal atendido lá. Todos nós compramos algumas coisas com preço maior em determinado lugar por conta do atendimento. Tem cliente que só vai olhar o diacho do preço mesmo? Tem, meu amigo, é funil, você não vai vender para todo mundo. Agora aí tá a tua estruturação do processo comercial, para quem você está direcionando, qual tipo de cliente. Eu costumo dizer uma coisa também que buga a galera. Você nem perguntou, eu já tô largando. Manda. Eu falo, cara, empresa que vende para todo mundo quebra, filho. Você não vai conseguir vender para todo mundo. Você tem tempo, dinheiro, energia, recursos internos limitados. Você não vai conseguir vender para todo mundo. Você vai vender para um, dois tipos, três tipos de perfil de cliente. Mas você fazer um processo muito bem feito, você fazer pelo menos o básico bem feito. Então, você tem que entender que você não pode vender para todo mundo. Agora, todo mundo pode comprar de você. Isso é a outra parte que as pessoas não raciocinam. Uma coisa é onde você mira, outra coisa é o que você recebe, né? Exatamente. Então, pode vir um cliente, vamos usar restaurante. Exemplo simples. Tem um restaurante cheio de carro importado, todo no vidro, no ar-condicionado, tal. Ele tá Serve atrás comida japonesa. comida japonesa. Oi, papai, meu Deus do céu, meu cartão chega a tremer. Minha esposa aqui no osso, sabe que ela ama esse negócio. Aí você vai lá e você tem o botequinho, mesinha de plástico, copinho americano, tripinha de porco. Duchinho lá no Bar Brasil. Top. Eita, coisa boa. Então, tem a comunicação. Os canais de comunicação é feito para um tipo de cliente. Agora, não quer dizer que ele possa ter clientes em comum. Tem um cliente que tem um sonho de ir lá, né? Sim. Não é porque um está mirando de uma forma, tem uma estrutura mais simples, o outro tem uma estrutura mais requintada, que um é melhor do que o outro. Não, cada um tá jogando um jogo, cara. E é muito comum dos clientes frequentarem os dois lugares, o mesmo cliente. Então, você não vende para todo mundo, mas todo mundo pode comprar de você. Então, posicionamento, que aí entra muito a questão, não só a parte de vendas do setor comercial, mas também a galera do marketing. Né? É muito comum eu trabalhar em empresas que tem um time de marketing lá e a gente tem essa sinergia. Porque isso vai nos canais de comunicação muito mais online, avatar, aquela coisa toda que tem no marketing, né? Então, um empresário ele precisa compreender isso. Que ele quer vender para todo mundo, quer vender de qualquer jeito. Aí ele não tem uma boa experiência para o seu cliente e deixa de vender. O pior,
quando só vende uma vez. E você tem que vender sempre pro cliente. Eu não digo que é para ficar fazendo escadinha toda hora enchendo o saco do cliente, não. Mas você tem que trazer ele para comprar novamente com a recorrência depois de tanto tempo. Tem que indicar, que só indica quando gosta. E mesmo assim a taxa é pouca, né? Não é todo mundo gosta de indicar, o cara né? que gosta, quando ele indica, ele tá botando o dele na reta. Exatamente. Porque se eu indiquei, vai no restaurante X, que é muito bom, e você tem uma experiência ruim, cara, aquele cara não perdeu só você como cliente, ele perdeu também o cara que indicou. É. Porque você não vai voltar. Pô, você fala, pô, Júnior, você me indicou naquele lugar horrível, tal, o cara cuspiu no meu prato, o cara caiu com o prato em cima de mim, então é foda. Isso aí. É osso, cara. Complexo, Então, é complexo. a ideia do caro e barato é algo muito mais profundo, mas basicamente é você compreender que não é obrigatoriamente associar barato com preço baixo e caro com preço alto. E tem vendedor que tem dificuldade para falar isso. Eu falo, filho, só é falar. Esse aqui tem um preço mais alto. Você não tá errado. Em vez de falar, tem o ticket alto e tal, que às vezes o cara tá numa Sim. linguagem mais tranquila ali, mais informal, com, né, o modelo de negócio dele. Esse aqui tem um preço mais elevado. Entretanto, traz um resultado muito bacana. Vamos lá, vamos estudar. Eu tenho uma vendedora, cara, numa cliente nossa, né, da Santana Gás, que fez uma venda, e o cara chegou pra ela e falou, vem cá, essa garrafa térmica custa, salvo engano, foi R$27, e essa aqui 147. Por que eu devo levar essa? Só que ela pegou uma pessoa que tinha feito 3 treinamentos de venda comigo. Foi sim. Ela explicou tudo, o retorno sobre o investimento, a expectativa que ele teria, tal, a diferença, os benefícios, tudo certinho ali. E vendeu não só para ele, mas para outro cliente que estava sendo atendido pelo outro vendedor. O cara, rapaz, mesmo tem isso tudo, eu também quero uma. Mas ela fez o básico bem feito e sempre de forma transparente. Não Se empurre um nada pro custa cliente. 5 vezes mais que o outro, tem uma coisa Tem diferente, um pô. porquê. Não é por nada, né? Sim, nem que seja pelo status, Existe mas um motivo. tem um porquê. Tem alguma coisa que gerou esse preço. Então tem o valor que se falou por trás. Sim. Agora cabe ao vendedor saber demonstrar a percepção de valor. Beleza. Cícero, vou te botar numa saia justa aqui agora, cara. Ave Maria. Seguinte, essa percepção de valor eu acho mega importante. Eu acho que a entrega da experiência é importante. O cliente saber o que ele vai levar, não só o que ele vai levar para casa dentro da bolsinha, da sacola, mas o que ele vai levar de experiência para a vida, do que vai mudar. Quando a gente está vendendo óculos, a gente fala muito sobre isso, né? A pessoa fala assim, mas você vai comprar o óculos, tá caro. Eu falei, mas tá caro em relação ao quê, cara? Como assim? Me explica. Mas quantos pares de sapato você tem? Eu tenho 20 pares de sapato. Beleza. E quantos óculos? Eu tenho um óculos. Só um óculos? Mas peraí, vamos fazer uma conversa aqui rápida. Quando você chega numa festa, quando você chega na escola para dar aula, quando você chega para dar um treinamento de venda, Cícero, qual é o primeiro lugar que as pessoas te olham? É pro seu sapato? Cara, é pro seu rosto. Então, a tua comunicação facial fala muito mais sobre você do que o teu sapato. Então, o teu óculos tem que estar condizente com o teu estilo e não o teu sapato. Ou pelo menos os dois, mas não um sem o outro. Aí as pessoas começam a entender o que é valor e o que é preço, e isso chama atenção. Mas a confusão que eu quero te colocar é o seguinte, cara. Você é um cara que fala de vendas, então... mas tem outras coisas que são importantes na empresa, né? Só Sim, venda, sim. você falou aqui de margem, falou de outras coisas. Quantos % venda é importante? Ou quão é importante vendas no processo, que é muito mais, se a gente fosse quantificar aí quanto de energia, quanto de investimento, quanto de impulsionamento a gente teria que dar enquanto empreendedor, enquanto empresário, enquanto franqueador, que é a minha posição aqui, de energia em vendas. Eu lhe dei um presente, não dei? Lê o que está escrito na capa desse caderno aí. Vendas é o pilar mais importante do seu negócio. Vendas, no plural, porque são 6 tipos de venda. Falei de alguns aqui. Por que ele é o mais importante? Você abre um negócio para ganhar dinheiro. Inclusive, usei desse raciocínio para fazer minha tese da conclusão de curso de ciência contábil, minha monografia, né? Então, o que vai dizer, de fato, se o negócio vai dar certo ou não? Se ele vende, se entra dinheiro. E depois disso, o resultado. Eu entendo que vendas é o pilar mais importante do seu negócio, porque a porta de entrada é o oxigênio desse ser vivo chamado empresa. Agora, colocar em números, em percentual, eu acredito aí que ele está num 80-20. Vou usar a regra de Pareto.
Por quê? O setor comercial, ele é muito mais do que faturamento de dinheiro, entrada e saída de dinheiro, de produto, é muito mais do que isso. Quando a gente fala de um setor comercial, Júnior, a gente fala de vidas, a gente fala de pessoas. Então, desenvolver esse trabalho pela virada de 600 e atuar na área comercial, eu lembro da minha infância. Dos sonhos que eu conseguia realizar, que eu consegui a bazuca do Super Nintendo. Consegui, comprei lá no Shopping BH. Com os meus pais, que a gente viajava muito. Então, eu consegui. Então, a gente fala do sonho. A gente fala do pão de cada dia, de cada vendedor que ele leva lá. O dinheiro que é movimentado no mundo hoje, Júnior, é movimentado através de venda. Então, falar de vendas, cara, é muito mais profundo. A gente tá falando de famílias, de emprego, de prosperidade. E todo mundo na cadeia recebe através do vendedor, né? Todo De forma mundo. indireta, mas sim. E é o coitadinho que antigamente Porque nego é falava... o cara que fabrica, mas o cara que fabrica, se o cara não vender, não tem Não pra quem adianta, fabricar, né? Vai cadeia. fabricar pra deixar no estoque? Sim. Então, falar de vendas, você quer ver um exemplo? Simples, de número. Vamos avançar um tinquinho aqui, botar um fogo no parquinho. Bom. Quando a gente pega, eu tenho um cliente que é indústria. Eu faço consultoria à indústria, com alimentos espetados, tem mais de 2 anos. A gente tá num problema lá gostoso, que a gente mais que dobrou em 2 anos e o cara tá ficando louco em termos de capacidade instalada, em termos de matriz energética dele, que ele tá duplicando toda a matriz energética, que eu falei que agora vamos segurar um pouquinho a área de vendas para dar tempo você se estruturar enquanto indústria. Você arrumou um problema bom pra ele. Bom, tá rei das paredes. Aí a gente fala de capital de giro. Porque uma coisa é você faturar ali, vamos supor, 600 mil e depois passar a faturar 1,2, 1,3. Então o capital de giro vai Sim. nascer da onde esse dinheiro? Então falar do setor comercial é falar de toda a operação. Só fazer um disclaimer aqui, que é meu papel aqui no empreendedorismo. Vai. Pessoal, o capital de giro é o capital necessário para fazer a operação dar o próximo passo. Então, para quem está começando, seria para fazer a operação girar. Nesse caso, de um excesso de vendas acima do esperado, é você poder se capitalizar para ter estoque, para ter capacidade Sim. instalada, para ter maquinário, ou seja, você tem que fazer um investimento para depois bancar o que você conseguiu vender. Não é só para ficar explicado para a galera. Não, é porque meu papel é aqui mesmo. Sim, é porque eu não gosto de usar muito os termos muito técnicos, porque a linguagem tem que ser mais simples. Sim. Eu quase pouco uso linguagem técnica, mas assim, vamos falar de planejamento. Qualquer empresa ela precisa ter um planejamento dela de 2 a 5 anos, que muita a gente não vê. Empresa que fatura abaixo de 1 milhão, você esquece, não tem nem DRE, imagina planejamento estratégico de 2 a 5 anos. O planejamento é o seguinte, domingo eu vou fechar e no próximo feriado também, depois... Acabou. Então, falar de planejamento, nasce a ideia do planejamento, que a empresa precisa crescer, precisa evoluir, para ter o retorno sobre o investimento que ela está fazendo ali de crescimento dela, da operação dela. Mas sobra para quem? Isso impacta na área comercial, na meta de vendas. Galera, é o seguinte, a gente tem que aumentar 10% no próximo mês. A gente precisa trazer esse resultado, não é para o dono da empresa, é para o CNPJ, meu amigo. A empresa precisa sobreviver. Porque ela vai fazer uma convenção, ela vai ter tal coisa, ela vai ter isso. Já está na programação dela e a gente trabalha com programação. Só vai ter se a gente trouxer o faturamento. E aí, já dando mais um mergulho aqui nessa parte estratégica, a gente percebe que ocorre muito equívoco. Quando a empresa fala, cresci, a maioria dos casos são equívocos. Cresci 80%, cresci 250%. Eu falo, pelo amor de Deus, que mensuração louca é essa aí, velho? Que base é essa? Porque qual a base comparativa? A margem de erro não pode ser muito grande. Tudo tem margem de erro. Então, seu planejamento foi equivocado. Acontece de ter essa explosão de crescimento, acontece quando é novo, quando está no início. Você não tem um parâmetro. Vendi R$10, amanhã eu vendi 30, cresci 200%. Tá lindo. Então, a galera tem que entender isso. Até eu falo muito disso, até que as pessoas tenham um senso crítico quando elas começam a ver números. Com a internet sai muito número. Que a galera quer vender o quê, meu filho? Quer vender só a parte boa da parada, mas não fala o que você tem que fazer. Então, na internet tem lá. A galera fala muito de live shop. Eu fiz um curso de live shop, matei ele, né? Porque não era nosso foco assim, mas na pandemia tinha que sobreviver. Só que eu mostrava para as pessoas que não é só, vendi 100 mil, 100k na live shop. Sim, sobrou quanto? Eu ensinava a fazer uma venda de forma lucrativa. Porque tem muita venda que nem compensa você fazer. Tem estratégias que você faz uma promoção. Um dos principais objetivos da promoção,
seja de uma estratégia, é o quê? Atrair cliente. Tem hora que você sacrifica a tua margem e vai até para o negativo, mas só para chamar o cliente. Aí você tem que ter um time muito bem treinado para vender produtos complementares e não complementares para trazer aquela venda lucrativa. Só que o cara enche promoção, ele tem um tirador de pedido, ele não tem um vendedor, ele tem um tirador de pedido. E o sacaninha só vende o diacho da promoção. E assim a Uber vive até hoje sem botar R$ 1 para dentro de lucro. Porque, precisa de novo cliente, precisa crescer base, não posso deixar o concorrente entrar, capta, e dinheiro que sobra? Nada. Nada. Então, o empresariado, agora falando para o empresariado, eles precisam compreender que esse jogo é muito mais sério. O que dava certo no passado, hoje já não dá mais. O que te trouxe até aqui, essa massa, só te trouxe até aqui. Agora você precisa fazer ajustes. Não quer dizer que você tem que ser disruptivo, mudar 360 graus o negócio, 180 graus o negócio. Você fala, não, agora eu vou mudar tudo, que vai ser diferente. Não, você precisa fazer ajuste. Testar muito, né? É 1% melhor cada dia. Vai ajustando, vai ajustando. Porque existe um processo de amadurecimento. Você está tratando com pessoas. Então, respondendo sua pergunta, você entendeu que vendas é o pilar mais importante do seu negócio. Você falou um negócio bacana aí, desse negócio da mudança. Eu gosto de usar uma teoria lá na Mercadótica, que é o seguinte: a gente usa a teoria do motor 1 e do motor 2. Então, o motor 1 é o que já deu certo. Né? O que te trouxe até aqui? Né, cara? Foi uma venda, foi um atendimento, foi um treinamento que a gente já fazia e tal. E a gente ativa um motor 2. O que é o motor 2? É um motor que pode errar. É aquele motor que, se falhar no meio do caminho, não vai deixar você cair. Entendeu? Boa, ele vai continuar funcionando. E aí, quando esse motor 2 começa a crescer a ponto de estar mais forte do que o motor 1, você substitui. Sim. E aí traz aquele motor 2, passa a ser motor 1 e você traz um novo motor 2 para o processo. E aí você vai testando e você exercita a sua capacidade de errar, que é um outro ponto que as pessoas desacreditam muito. Eu não pode errar, eu quero contratar uma pessoa que não erre. Cara, se você contratar uma pessoa que não erra, ela também não vai acertar, porque ela vai ficar fazendo a mesma coisa sempre. Né? E eu gosto da frase de Einstein, que ele fala assim, né? É o cúmulo Absurdo. da ignorância. O cúmulo da ignorância é você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, se eu vendo R$ 100.000 por mês, cara, se mês que vem eu fizer a mesma coisa, eu vou vender um pouco a mais, um pouco a menos, mas vai ficar naquela mesma média. Se eu quero vender 30% a mais, eu tenho que fazer mobilidade diferente, alguma coisa diferente. É um treinamento, é mobilizar um produto, é fazer uma campanha, é treinar meu vendedor para ter um valor agregado naquela venda, para vender um segundo produto, um par adicional. Ou seja, eu preciso trazer uma novidade para o processo, né? Porque a novidade também faz criar uma confusão positiva na mente do cliente, né? Às vezes ele se abre para coisas que ele não pensava no passado, né? Então o cara, eu comprava lá o filme de 12 poses. E aí depois eu comprei a máquina digital, mas como assim, eu não vou poder mais levar a foto para casa? No começo é disruptivo isso, mas depois, cara, não faz sentido. Agora, em vez de 12, eu posso tirar 1.000, né? E levar isso para casa também. Então, as pessoas levam um tempo para fazer isso acontecer, né? É o tempo de amadurecimento, né? Você falando disso, tem um ponto que é de fundamental importância para o empresário, para o gerente, né? Que está ali na função tática, mas ele está beliscando o estratégico ali junto em algumas decisões. Ele tem que compreender o seguinte: o empresário ele dá 10.000 em um aparelho de telefone. Beleza, show de bola. Ele paga 20.000 numa pulseira de ouro. Aí ele bota uma corrente aqui de mais 10.000 e tira a onda. Compra uma caminhonete, não tem fazenda, mas ele quer andar de caminhonete. Aí eu faço a seguinte pergunta: de onde é que veio o dinheiro que comprou tudo isso? Obviamente deve ter vindo de algum negócio. Muito provavelmente do negócio que você tem, da tua empresa. Mas ele não quer investir 10.000 na empresa, em capacitar, em melhorar a estrutura, as condições de trabalho para o seu time. Ele não quer investir uma verba de marketing constante. Ele não quer profissionalizar a empresa. Porque ele cai naquela ilusão de que tá dando certo, vai dar certo. Só que o jogo tá vindo cada vez mais competitivo. Vou te dar um exemplo realíssimo disso que você está falando. Em 2010, a gente resolveu tornar a Mercadótica franquia. E aí a gente fez uma consultoria pelo Sebrae, consultou o Sérgio Antônio, inclusive, muito obrigado, Sérgio. E aí a gente estabeleceu algumas regras. E uma das regras era que X% do nosso faturamento, independente de qual fosse, independente de ser lucrativa ou não a operação, X% do faturamento iria ser destinado a marketing. E a gente usa essa regra até hoje.
O que era muito pouco no início, que a gente achava que não ia dar para nada, hoje a gente consegue fazer coisas muito maiores. Ainda é muito menos do que a gente desejaria, mas com a evolução da rede, hoje é um número que a gente consegue fazer marketing para todo o Brasil, para mais de 30 lojas, Cara, consegue trabalhar com todo mundo e consegue entregar resultado no ponto de venda, fazendo campanhas em que estimula o vendedor, que estimula o cliente, premiação para cliente também é outra forma de sim. estimular a venda. Então a gente tem feito esse trabalho por conta de você ter a disciplina, que é isso que você falou, né? Cara, tem que investir no teu próprio negócio. Não adianta você matar a árvore, comer todos os frutos e matar ela, né? Não é bananeira, né? Você não pode cortar no meio que ela vai nascer de novo. Não vai nascer, cara. Teu negócio não vai nascer de novo. Você precisa pegar a sementinha e plantar outra do lado para aquela continuar dando e nascer uma outra que vai dar o próximo. Até porque se antigamente a gente tinha que correr, né? Se a gente tinha que andar para sair na frente, agora a gente tem que correr para acompanhar o mundo, porque a evolução tá absurda. Em tempos em que a Amazon vende tudo, né? E Mercado Livre vende tudo. Vem pra É cima. concorrente de todo mundo, cara. Exato. Né? O cara acha que o concorrente dele é o vizinho. Eu falo, bicho, o cara que foi inteligente se junta com o concorrente, entre aspas, e vai traçar estratégia para o mercado deles localmente. Porque eu tenho que entender Pra se como é que o meu blindar. negócio vai ser engolido pelo marketplace. Ó, você falou de negócio local. Eu tenho alguns clientes que são de cidades pequenas. Cidades de 20, 30 mil habitantes aqui. Tarantim é um exemplo disso. Percebe-se que tem algumas marcas de lá. E Mercadótica lá, pô. tem Mercadótica lá da BD? Pronto, tem uma figura lá chamada Joelan Sobrinho, que é da Presencial Tecnologia, grande parceiro. Olha a ideia desse cara. Esse cara me contratou, isso tem mais de 2 anos, antes da pandemia, para eu fazer uma palestra. Me pagou, custeou, pagou tudo. Ele tem empresa de software, né? Tecnologia de informação. Me contratou para fazer uma palestra para os comerciantes da cidade. Os caras levavam um quilo de alimentação e tal. E eu fiz a palestra. E fiz outra. E fiz treinamento. Ele bancando para desenvolver o mercado local. Aí eles criaram lá a associação comercial e tal, aquela coisa toda, que é bem bacana. E a grande mensagem que a galera tem que compreender é: quando você compra no seu comércio local, boa parte do dinheiro fica na sua cidade, fica no teu comércio local. Aí você fala, pô, Cícero, mas eu sou mercadótica. Minha sede é aqui em Conquista, mas eu tô lá, mas a gente tem unidade em tudo que é Brasil. Quer dizer que o dinheiro vai tudo que é Brasil? Não, você não está empregando pessoas de lá? Estimula o Então, comércio lá. estimula, cara. Então, nessa guerra de preço, a gente tem que ponderar isso também. O fortalecimento do comércio local. Um pouco mais alto o preço? Mas o dinheiro tá aqui. Eu tô comprando, daqui a pouco o teu funcionário vai comprar na minha empresa. Tem esse regionalismo. Isso é fundamental para a sobrevivência. Quando a gente fala de vendas, a gente fala dessa questão, a gente olha também a longo prazo. Coisa que o vendedor ele tem dificuldade, só enxerga 30 dias. Mal, né? Tem hora que ele só enxerga por semana. A última semana ele tem que bater a meta. Ele não enxerga, que ele tem o mês todo. Mas em se tratando de um empresário, de um gerente, ele tem que compreender a importância disso, o impacto disso na sociedade. Hoje a gente percebe que tem empresas que conseguem se destacar exatamente por ser empresas que têm boas práticas sociais, tem empresas que têm ótimas condições para os trabalhadores, tem a questão regional, que elas investem em projetos sociais. Então, isso é um novo mercado que na época dos nossos pais não existia. Não. Até porque essa informação não tinha, Júlio. E hoje tem. Você Então tinha que comprar no local, porque não tinha o de fora. Não tinha. Agora você tem a opção de E escolher. hoje, para o local se destacar, ele tem que fazer algo diferente, usando o Einstein que tu falou. E isso dá trabalho, meu amigo. Dá se eu certo, vendo dá trabalho. geladeira, né? Sou, sei lá, Júnior Eletrodomésticos, né? E aí eu vendo geladeira por R$ 900 e o cara vende online por R$ 900 e eu não entrego, o online vai ganhar, negão, porque ele vai receber na porta de casa. Sim. Então, se você não se movimentar no interesse do cliente, acabou, né? Tem que ter o cliente como um dos principais focos. Na verdade, o único foco é o cliente. Eu vou até fazer esse ajuste aqui, mas entenda que não é só o cliente final, porque o funcionário é teu cliente. Sim. O tal do gerente cliente interno, né? o gerente, a gente subiu um vídeo lá, cara, o gerente ele tá no espeto. Porque ele tem o cliente, o time dele, ele tem um cliente, a diretoria, e ele ainda tem que construir o processo comercial, amadurecer para o cliente final. Sim. Que ele leva o nome da marca, da empresa. Então, é muito complexo falar de venda. Por isso que há necessidade de capacitação. A gente fez um treinamento
na Santana Gás, que é nosso cliente, né? De consultoria, a gente tem no programa de consultoria, a cada 6 meses a gente tem 2 treinamentos específicos, que a gente levanta pontos específicos ali que a gente precisa treinar e faz o treinamento. Aí eu já até subi nos stories, porra, a meta do cara era 8 mil. 8 mil no dia. Ele vendeu 20 no outro dia do treinamento. E ele já tinha participado de 3 treinamentos comigo. Mas a importância de você dar aquele F5, como de R ali, pra você sempre estar atualizando o cara. Você é humano, meu amigo. Você não vai lembrar de tudo, não. Então, treinamento tem que ser algo constante. Tem que entrar no roadmap ali. Tem que estar ali na programação da empresa. Treinamento técnico de produto e treinamento de vendas, que é atendimento e tal. Tem que existir isso. Tem uma frase no meu treinamento que eu não vou lembrar de quem que é, mas eu acho que é de Zig Ziglar. E aí ele fala assim, fala de motivação, mas acho que serve para treinamento, você falou também. Ele fala assim, motivação é uma coisa que não dura para sempre. Mas é igual banho, tem que tomar todo dia. Né? Treinamento é a mesma coisa, né, cara? Assim, não dura para sempre. Então você tem que estar renovando. Até porque as coisas mudam, o estímulo muda, tem dia que você está mais capacitado para ouvir, tem dia que você não está tão aberto para ouvir. Então, acho que tem que trabalhar mais isso, realmente. Acho que bater na mesma tecla acaba trazendo a confiança do cara para aprender. Sim, e falar de vendas, a gente fala de uma sensibilidade que a gente tem que ter, que o mercado muda a todo momento. O mercado é muito, digamos assim, sensível. Ele não é volátil, mas ele é sensível. Choveu. Quem é varejista de loja presencial, meu irmão, a galera não sai, porque o povo é feito de açúcar, o povo não vai pra rua. E aí você tem que fazer o quê? Fortalecer o canal de vendas online. Mas você tem que fazer o quê? Treinar os caras. Aí começou a fazer um sol. A gente tem datas comemorativas, que tem segmentos que tem uma pujança maior, um pico de vendas. Então, a gente vive nesse oceano, que ele tem ali a frequência de onda dele, ele vai balançando e tal, mas tem hora que dá uma turbulência. Tem que jogar no jogo do momento, né? Isso. Então, tem que capacitar todo momento. Todo mundo, seja o vendedor, que é o cara do operacional, seja o teu gerente, que é o cara da área tática ali, seja a diretoria, que é a parte estratégica. Tem que haver capacitação constante. As maiores empresas e as empresas que sobrevivem no mercado são pesquisas que tem um setor chamado P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, muito ativo. Toda hora. P&D, pessoal, não P&D, tá? Então tem que ter pesquisa e inovação constantemente. Em tudo. Cara, eu tô fazendo isso, tá legal, tal. Posso melhorar 1%? Posso, então vou buscar. Às vezes esse 1% aí dá um trabalho danado pra você melhorar. Mas é uma máxima, sempre tem como fazer melhor. 1% de 100 é 101, mas 1% de 101 já é um pouquinho mais de 1, né? E aí vai o negócio. E se for 1% a cada dia, em 360 dias... Dá apertando o cara. Cícerozão, em relação a o que o empresariado teria que focar hoje para aprender a vender mais. Então, vamos lá. Mercadótica está aí, estamos aqui. Crescemos aí 26% no segundo trimestre, vemos acelerando bem no nosso terceiro trimestre. Temos loja nova, mesma base comparativa em torno de 16. Beleza, precisamos continuar evoluindo. O que a gente tem que manter para o nosso ano que vem? O que eu tenho que focar para a gente continuar crescendo? Como é que eu faço para estimular que as vendas aconteçam cada vez mais? Seja do meu time de franquia, que tem que vender franquia, seja do time das lojas que tem que vender mais óculos, que tem que entregar mais saúde visual lá na ponta. O que eles têm que fazer para manter isso funcionando? Me contratar. Onde é que eu assino? Me contratar para a gente fazer o trabalho de lapidação, de melhoria, que você já tem um processo maduro. E nessa contratação eu vou te ajudar a melhorar. Boa. Tem que ter instrução do profissional. E é muito bacana, eu adoro trabalhar com empresas maduras, porque a gente não fala de mágica, a gente fala de realidade. E falar de realidade cara, eu tô aqui, quero melhorar. O que você faz? Lembra de tio Peter Duncan, ele falou, Cício, é o seguinte, tu quer melhorar qualquer coisa na vida? Primeira coisa é medir. Então, mede, controla, melhora. É um passo a passo. Então, é analisar os teus processos comerciais, analisar a taxa de performance de cada um e ver onde é que tem que ajustar. Eu uso muito PDCA também. Digamos assim, simples, mas ao mesmo tempo é desafiador e complexo. Né? Porque a receita é essa. Agora, tu saber onde mexer, qual é o parafuso para apertar e como apertar, qual é o estímulo que eu devo dar, qual é a estratégia que eu tenho que criar.
para manter esse crescimento. Isso é desafiador, cara. Isso deve tirar teu sono. Eu sou rato de números, né? Então, assim... Essa é finança, né, velho? Você é cara financeiro. Minha formação é gestão financeira. Então, assim, eu sou rato de número. E aí tem um lance aí que é o seguinte, as pessoas não têm paciência para continuar monitorando os números durante muito tempo. Porque monitorar número dá trabalho. E é chato, velho, é chato. Se fosse fácil, todo mundo fazia. É por isso que todo mundo faz. Falar de vendedor e falar de número, falar de indicador, os caras já tá tudo doido, bugando a cabeça, porque não é da nossa cultura. A gente aprendeu a vender o quê? Vai lá e toma, é só botar o dinheiro pra dentro, de qualquer jeito. Mas a gente não olha a qualidade do número. A gente fala de processo comercial. Mas o importante é ter o amadurecimento do time para alimentar e seguir esse processo, alimentar os dados no sistema para gerar informação para a gente ler e saber onde é que tem que ajustar, cara. Você falou disso aí do vendedor. Sabe que eu ouvi um dado interessantíssimo hoje? Eu não vou lembrar a fonte, porque era bom dizer a fonte agora, mas olha que dado. 69% das pessoas não sabem fazer as 4 operações matemáticas. Imagina quantos vendedores disso. Você quer ver uma coisa? Pergunte para um vendedor quanto é que é 10% de tal venda. Tem cara que buga, cara. É cortar uma vírgula, né? Só aquela coisa. Mas não sabe. Porque a gente vem de uma cultura onde a educação... Isso é cultural. A educação não é prioridade. Pô, eu não sou bom para ler. Você me der um livro, eu vou te falar, acho que eu li 2 na vida e olha lá. Eu não tenho saco para ler livro. 3ª página dá um sono do caramba. Mas eu desenvolvi o quê? Audiobook. Eu viajava, eu saía de Conquista, ia para Luiz Eduardo, 900 km, ia para Mucuri, Extremo Sul, ia para Montes Claros, 500 km, para chegar, para depois fazer a região. Audiobook. Não desistiu de aprender, né? Não, eu me adaptei. A adaptabilidade é uma coisinha que todo vendedor tem que ter. Eu fiz a convenção da Concorde pouquinho antes de startar a pandemia. E tinha um slide lá. Tinha um slide lá que era um camaleão. Eu falei, a gente tem que ser isso aqui, ó. Adaptabilidade. Você tem que se adaptar rápido, velho. Sentir essa acessibilidade no mercado aí. Pô, você é um funcionário. Você quer ganhar mais dinheiro. O que você tem que fazer? Entregar mais. Mas para isso você tem que estudar. Aí eu quero galgar um cargo de coordenador, supervisor comercial, até mesmo de gerente. Eu quero ir para outro nível, jogar outro jogo. Pronto. O que você tem que fazer? Investir em você. Primeira coisa. Porque a empresa ela não vai abrir a porta para dar uma oportunidade hoje. Antigamente ia. Mas hoje, se você primeiro não mostrar para que veio. Se você primeiro não plantar isso, então as pessoas não querem mudar. Ela quer a mudança, mas ela não quer mudar. Então falar de vendas, cara, é bem bacana, porque a gente entende que ele é o pilar mais importante, porque ele mexe de tudo. A gente mexe de cultura. Mas vamos lá, vamos pegar esse vendedor médio aí que não tem uma instrução tão top dos números, né? Ele vai ali meio que naturalmente. O que é o básico que o cara tem que medir, cara? Faturamento tudo bem, porque ele não precisa nem medir, porque alguém mede por ele, que é por onde ele vai ser pago. Mas o que é importante ele olhar ali? 2 indicadores que além do que ele... Como é que ele sabe se o resultado dele tá caminhando na direção correta? Como é que eu... Dá um norte pra esse cara que quer melhorar, mas ele não tem a mínima ideia de onde ir, exato. Que não tem as mãos. É Alice no País das Maravilhas, né? Tá precisando da instrução do profissional. É muito simples. Primeiro, ele chega pro gerente dele. Cícero, só um detalhe. As pessoas confundem que gerente tem que ser um novo funcionário. Muitas vezes o dono, dependendo do tamanho da empresa, exerce essa função de gerente comercial. Então ele chega para quem tá tomando conta ali da área comercial e pergunta, qual é a minha meta de vendas? Pô, tu tem que vender 100 mil. Quantos dias a gente vai trabalhar nesse mês? Tantos dias, divide. Pega aqui dali, com certeza no sistema de automação comercial tem. Qual é o ticket médio dele de venda? Uma venda pela outra. Ele tá ali vendendo R$300. Então, conta simples. Esquece acompanhamento mais detalhado. O cara que tá perdido. Se o ticket médio dele é R$300, ele tem que botar na cabeça. Eu vou atender aquele cliente ali. No mínimo, eu vou vender R$330 pra esse cara. Bota 10% a mais. E vai pra cima, meu irmão. Começa a oferecer. O básico, bem feito é isso. Aí depois disso, entra mais coisas. Focar no incremento acima do ticket médio. Sim. Boa. Que é uma coisa simples. E na meta diária, que você falou para dividir pela quantidade de dias do mês. A meta diária. Por quê? Fica mais fácil. Quando a gente fala do time operacional de vendedor, cara, o cara não enxerga semana, ele não enxerga mês. Por quê? Dá lá 3 dias para fechar o mês, ele quer bater a meta dele, que ele teve o mês todo que ele não bateu.
Então, o que você tem que fazer pro cara? É educar o cara no básico bem feito. Faz só isso, filho. Boa, Que o resto é isso aí. consequência. Eu gosto de usar a ideia da distância, né? Falar assim, você vai fazer uma viagem, tem que andar 300 quilômetros. Andar de pé mesmo, pé no chão. Tem que andar 300 quilômetros. Você tem 30 dias para fazer isso. Tem que andar quantos quilômetros por dia? 10 quilômetros por dia. Pronto. Se chegar no dia 29, você tiver andado 150 quilômetros, ou seja, metade do caminho, tem alguma chance de você conseguir chegar no último dia? Tem, mas você vai ter que fazer o quê? Correr muito e muito além da sua capacidade, porque você não conseguiu fazer isso durante o mês inteiro. Então, a chance de você conseguir, ela existe, mas ela é muito pequena. É o que eu falo pro cara. Se você olha o diário, né, que foi a dica que você deu aqui, cara, se você olha o diário, eu tenho que andar 10 hoje, então eu vou tentar andar 11, que é a tua dica de vender um pouco a mais, para lá no final do mês eu ter folga, né? Eu poder, além de chegar na cidade, poder passear na praia, né? Poder ir no vizinho, ou seja, ter uma sobra para chegar no final do mês tranquilo e passar por um momento que acontece na vida de todo mundo e no mês de todo mundo, que é passar pelos problemas, as intempéries. Né? O que acontece no meio do caminho, um dia que eu fico doente, um dia que eu acordei com a pá virada, um dia que fecha o comércio todo e fica todo mundo maluco. Acontece, né? Cara, é pauleira, viu, velho? Falar nisso, cara, como é que foi pandemia? Você tá palestra, treinamento, consultoria, ou seja, tem que ter empresa aberta. E aí todo mundo fecha. Alguém contrata consultor de venda para empresa que não está vendendo nada, que não pode vender, que não pode nem abrir as portas? Rapaz, pandemia foi algo assim bacana de aprender. Mas doeu. Porque a pandemia... Eu gosto de você porque você é um cara que chora rindo. Pô. É o que eu falo, a motivação. Moço, tem sempre o lado cheio. Olha o lado cheio. Pode ser uma gota, mas olha o lado cheio. Né? Porque você tem que se motivar para superar os desafios. Quando a gente fala de pandemia, quando eu fiz contábeis, eu fui para o Encontro Nacional de Empresas Juniores em Brasília. Né? E aí, cara, fui com a galera da UESC e teve um case lá que eu assisti. Eu não entendia nada de mercado financeiro, até porque vendedor não tem muita essa sinergia com a área financeira, né? Não sei nem porque que eu fui fazer contábeis, mas tudo bem. E aí o cara falou uma coisa bacana. Ele tá passando uma crise, foi 2008, 2009, se não me engano, foi uma crise muito 2008. forte. Ele falou, velho, dinheiro não desaparece. Dinheiro muda de mão. Eu entendi isso. Poucas coisas assim eu consigo pegar e virar a chave. Levar pra vida, né? Levar pra vida. Veio pandemia. Eu falei, tomei a bordoada, como toda e qualquer pessoa no planeta Terra, deu aquelas uretadas e fala, pô, e agora? A gente caiu só 87% de faturamento. Você tá doido, velho? Vou falar meu número, mas ainda bem que você tá sentado, você vai ver. Então, o que acontece? A regra do jogo tava mudando. Quem é que ganha mais dinheiro? Dinheiro muda de mão. Quem se adapta melhor e mais rápido. E eu fiquei doido com isso. Pra onde é que eu tenho que ir? Pra onde é que eu tenho que ir? Só que a gente não tinha parâmetro histórico pra falar. Vou pra direita, vou pra esquerda. Eu não sei fazer vacina, o que eu vou fazer? Eu não sei mexer com vacina, pô. Então... Aí eu falei, já sei. Fui pro online. A nossa empresa, ela tem um foco muito mais, até por minha expertise de vida, de experiência mesmo, de ser muito mais no presencial. Eu gosto de treinar aí no olho a olho e tal, gosto muito disso, e eu nasci disso. Então falo com a propriedade e naturalidade, porra, tranquilo, seja atacado, seja varejo, serviço, o que for. Eu falei, eu tenho que ir pro online. Mas como é que eu vou pro online? Minha receita foi para R$0 da noite pro dia. Caramba. Principal fonte de renda da família. Zero? Não, mas boleto, não. Se eu tivesse boleto, eu tava rindo. Se eu tinha cartão mesmo, que o juro é violento. Caramba. 0. Eu falei, chorar não vai resolver. Venda não cai do céu. É um slide do nosso treinamento, esse slide. Chorar não vai resolver, venda não cai do céu. Então eu falei, cara, peraí. Vou olhar pra dentro. Chorar não vai resolver. Eu tenho que agir rápido. O clima dentro de casa, assim, tenso pra caramba. Imagine, 0 de receita, todos os compromissos. Aí eu falei, caracas, o que eu vou fazer? Que eu Vinho, vou online, vou jamais. online. Não, que? Toma o que tiver aí, uma gota já por dia. Foi. O suco da confusão era suco da terapia. Aí fui pro online. Só que eu não tinha grana, mas eu tinha limite de cartão. Comprei vários cursos das pessoas que têm mais referência no mundo online, tráfegos, tal, não sei o quê. Montei um curso online que eu já tive a ideia. Falei, velho, para e pensa comigo. As pessoas estão tudo fechadas. Eu tenho que ajudar elas a levar o negócio dela para o mundo online. E o nome do treinamento, do curso, não era nem um treinamento, era um curso, era Negócio Mundo Online. Eu falei, é isso, as pessoas precisam dessa solução. Só que eu senti que eu fui muito rápido. Enquanto eu já estava na solução
O povo ainda tava chorando. Tava desesperado. Tava tentando entender qual era o problema, Qual né? era o problema? Eu já tava com a solução. E aí veio também várias pessoas pro mundo online. E aí a gente enfrentou um outro desafio, que foi, de fato, fazer com que Cícero não vende para todo mundo. Cícero é um cara que vende isso para esse tipo de cliente. Ou seja, nós vendemos um processo muito mais maduro. E a galera me confundiu com coach, life, me confundiu com marketing. Pô, que eu sou um cara que eu dou risada fácil. Aí esse cara, não, esse cara é coach, life. E eu falei, velho, eu não sou coach life, eu não sou marketing. Eu falo disso porque eu entendo disso e é fundamental na parte comercial, A pô. minha pegada é Mas eu vendas. sou da área de vendas, eu sou para olhar no olho do teu vendedor e falar o que muitas vezes tu não tem coragem para falar. E falar para você também que é dono e pro gerente também. Minha pegada é essa. Fui pro mundo online, fiz esse produto e era engraçado, cara, porque assim, eu não tinha grana, mas tinha limite. Então picava o pau no cartão, fazendo tráfego online, aprendi tudo, tive que aprender a fazer tudo da noite pro dia, praticamente tudo. Eu gravei o curso de noite, minha família dormindo, eu gravando ali, pá, 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 pequenininho e tal, o áudio baixinho, e gravei o trem e botei pra rodar. Aí eu tinha que vender o curso, esperar a Hotmart me pagar, pra eu pagar o cartão, ainda sobrar dinheiro, limite no cartão, pra eu meter mais anúncio. E nesse paranoê todo, começou a vir iOS 14, iOS não sei o que começou a travar a eficiência dos anúncios online, e a gente num jogo violento. Foi aí que eu conheci o Maurício, que hoje faz parte do meu time, conheci outras pessoas e a gente começou a fazer amizade. A gente teve produtos juntos e tal. Ele é o nosso gestor de tráfego hoje, que comanda, então todas as decisões passam por ele. Hoje a gente tem um time de Você social teve que media ir e para um tal. online de alguma forma. Mas foi bacana que eu conheci muita gente, cara. Eu fiz uma imersão de conquista, porque teve a pandemia, eu tinha vendido uma imersão de um dia. E a Ainda bem, galera. né? Você já Uma tinha pagado? tinha, Então mas já teve um detalhe, né? não Quem podia reunir. pediu, eu devolvi o dinheiro. E eu devolvi uma dor, rapaz. Uma dor sem dinheiro, precisando daquele trocadinho. Aí Cara, teve a pandemia, aí abriu. Teve outubro, novembro, abril. Aí eu, pum, realizei minha imersão. Veio 90 empresas, tudo que é do canto do Brasil, lá na Limão Doce. Gente pra caramba, empresa grande, diretor, gerente, as horas todas, pau, fez a imersão. Aí depois fechou de novo. Oh, rapaz. Só que cara. assim, é na dificuldade que a gente enxerga as oportunidades de crescimento. Então eu lembrei muito da minha história, cara. Eu vendia cofre, eu passava perrengue, sabe? Pior já Então, tive. poxa, eu falo, rapaz, isso aqui eu só tenho que achar as manhas do profissional aqui para sair. E foi um grande ensinamento. Então nossa empresa amadureceu bastante. E ficou cada vez mais claro que a venda tem que ser lucrativa e que a gente tem que ter um posicionamento muito bem definido, qual tipo de cliente que a gente quer hoje na nossa empresa. E a gente vem estruturando. Me ajudou muito em planejamento, Júnior. Hoje a gente tem um planejamento anual da empresa e tem um semestral. Nesse segundo semestre, por exemplo, agora de 2022, a gente melhorou o nosso treinamento venda no Cai do Céu, que tinha uma dinâmica, agora tem duas. A gente trouxe um produto que é palestra de vendas para convenção, que a gente não tinha. Tinha feito uma outra ali, mas não era uma formatação de uma palestra mesmo, sabe, cara? Então a gente formatou melhor os produtos e estamos estruturando cada vez melhor os funis de venda de cada produto. E a pergunta que não quer calar. Eu sou gestor financeiro, então eu tenho que fazer essa pergunta. Deixa eu beber água. Disse que para ganhar Eu- tempo tem que beber água. Eu tenho que fazer essa pergunta. Viu que agora precisa de um fluxo de caixa mais tranquilo, tem que ter reserva? Porque a pandemia mostrou muito. Eu fazia, porque franqueado meu, que ouviu o conselho, né? Quem não ouve o conselho, ouve coitado, né? Que ouviu o nosso conselho de ter reserva, de entender que existem vacas magras, que o tempo não é. Você falou, o mercado é em ondas, né? É Sim. alta e baixa, alta como a maré. Né? Então, saber que nas vacas magras você tem que ter reserva para comer gordura. Sim. Senão. Quando a gente olha num gráfico anual de faturamento, não digo nem lucratividade, eu digo de faturamento, quanto a empresa está vendendo por mês, você percebe sazonalidades. Tem períodos que você trabalha, às vezes, no negativo ali para cumprir um planejamento, tem que ter essa gordura. E uma coisa bacana, hoje o dinheiro que a gente tem de fluxo de caixa, a gente investe no próprio banco. Né? A gente é cooperado do Cicobi, então a gente investe, bota o dinheiro para render. Sempre. Ficou 2 dias, investe. Rapidinho. Nem que Pra seja investir liquidez 2 diária dias. ali, jogo rápido. Porque a gente tem que compreender Melhor isso. algum percentual pequeno de alguma coisa do que 100% de nada, né? 100% nada, perfeitamente. Então a gente começou a amadurecer a empresa. Então a gente tem um desafio constante, que aí serve também
de alerta para os gestores. A área comercial suga muito dinheiro, meu amigo. Suga, não tem jeito, que é funil, você tem que atingir muitas pessoas para jogar lá dentro do teu funil pra você trabalhar. Então, você já vai preparado sabendo que ela consome muito dinheiro. Só que ela não é um jogo imediato, ela é um jogo de médio e longo prazo. Todo esse trabalho que você está fazendo, você está construindo. Hoje a gente está colhendo frutos de coisa que a gente fez há 2 anos atrás, cara. Eu costumo dizer o seguinte, nem sempre você está colhendo, mas você tem que estar sempre plantando. Que a colheita chega, né? Lei divina, universal, é ação e reação, é tudo, cara. Você fez, você vai ter. Se você cuidar e tiver as manhãzinhas ali, o negócio vai render. Então a pandemia ajudou muito a gente. Eu construí excelentes relacionamentos de amizade, me fortaleci com os meus clientes. Teve cliente meu mesmo, do Shopping Conquista Sul Biju Variedades, a gente tava na consultoria, os caras triplicaram de tamanho em 1 ano. Mas ele cresceu. Ele nasceu em 1 ano e triplicou de tamanho. Tá onde a loja da Silva ali no centro. Tal. Chegou no 5º mês de consultoria, falei, velho, suspende tudo. Inclusive minha consultoria. Suspenda tudo. Vá sobreviver. Porque o shopping não tava funcionando no final de semana, pô. Aí eu falo, você vai deixar de pagar tuas contas, de matar tua empresa, quantas famílias? Suspenda tudo. Eu seguro minha peteca aqui, vamos um ajudando o outro aqui, acabou. Então mostra que é muito mais do que dinheiro, sabe? Sim. A área comercial é muito Dinheiro mais do que é uma boa dinheiro. consequência. Né? Sim, a gente vive no mundo material. Quando o povo fala que tá fazendo aniversário, eu falo muita saúde e Pix na ordem. Que a gente precisa dos dois, né, velho? Assim, mas isso estreitou muitos laços e muitos dos meus clientes hoje são muito amigo mesmo. Tomar uma junta, bater resenha, porque vai muito além do que a área financeira, muito além do que finanças. Muito bom, cara, é isso aí. Acho que a pandemia também ensinou. Aí, é isso aí, né? A gente tá mais unido, né? Porque a gente olhava muito só o financeiro, né? E não é assim, né? A vida é entre pessoas, né? Eu falo assim, por mais que tenha um CNPJ por trás, o CNPJ pessoa não compra de CNPJ, compra de outra pessoa, né? Pessoas compram pessoas. P2P, eu falo que é P2P. Tem vídeo nosso, eu falo muito isso. Cara, que é uma coisa básica, mas a galera tem hora que não entende, né, velho? Isso aí. Doutor, você falou aí que você no seu treinamento fala coisas que o gestor não tem coragem de falar, né, pro vendedor. Rapaz, esse cara hoje... Então eu queria um jabazinho aí, um 0800 aí de uma frase ou duas, como você ficar à vontade aí, de que você fala pro vendedor que o gestor não tem coragem de falar e uma que o gestor fala pro vendedor vice-versa, for cruzado, você que quer o colocar, vendedor deveria devolver, mas não tem coragem porque tem medo de perder o emprego. Porque rola umas, né, velho? Rola umas, tipo assim, manda quem pode, obedece, quem tem juízo. Pô, esse cara tem que dar um tiro na cabeça, eu tô brincando. Pessoal, tô brincando. Mas é, tipo assim, cara, não cabe mais isso no mundo de hoje, né? Mas o que poderia deixar assim, de mensagem para esses dois lados? Os dois lados. Para o vendedor, vamos começar logo do vendedor para o empresário. Ô, moço, eu vou falar um negócio que tem uma vez que eu fiz um treinamento de uma empresa. Depois do expediente. A empresa não botou nem água. Treinamento de 4 horas. Não botou nem água para os colaboradores. Nem um pãozinho com mortadela não tinha. Mas não tinha nem água. Agora me diz, você acredita que esse vendedor, esse funcionário, esse colaborador, ele vai se sentir motivado para trabalhar naquela empresa? Muitas vezes você perde excelentes profissionais. Vai se sentir motivado para comer outro dia. Muitas vezes o empresário, ele ainda tem aquele lance de coronel, né? Coronelismo. Então, aquela ditadura. E não funciona assim, cara. Não funciona assim. Então, muitas vezes o vendedor, ele quer falar algumas coisas, mas tem medo. O cara tem que ser só transparente. Se você é vendedor, meu amigo, mostre número. Agora, vá preparado. Porque tem vendedor, agora já mudando, que gosta do miguezinho. É o cara que só quer ganhar. Só quer desculpa. Só quer o lado dele. Ah, eu quero ganhar mais. Sim, mas você tá fazendo o que para ganhar mais? É aquela máxima. Se você quer ganhar mais, prove primeiro. Primeiro eu entrego, depois eu peço. Isso. Como é que você quer colher sem antes plantar? Né? Então a gente mostra muito isso. A gente mostra números e a gente faz a reflexão. Será que de fato você está tendo vendedor ou tirador de pedido? Isso para o empresário, porque ele não capacita. Aí eu chego para o vendedor, vem cá. De fato, você está sendo mais vendedor ou mais tirador de pedido? Você está se capacitando, cara? Você tira 10 minutinhos por dia ou 30 por semana, não bota nada absurdo, 30 por semana, para estudar sobre o que você vende, para estudar sobre marketing pessoal, sobre como se portar com o cliente.
Porque hoje você pode aprender tudo Para fazer de esse graça, velho. 1% Tá aí aqui, no né? YouTube. Esse 1% por dia. Então, a gente começa a desnudar. Eu gosto muito desse termo, né? Tirar a roupa dos números ali e mostrar o que de fato é. E a gente começa a perceber que existe pontos de ajuste dos dois lados. O imediatismo do empresário, que ele quer que as vendas dobrem da noite para o dia. Eu falo, eu não sou mágico, não me contrate. Eu trabalho com empresas maduras, que sabem que o jogo leva-se tempo. Os meus clientes hoje de consultoria, graças a Deus, eles compreendem isso. O nosso plano de consultoria é 6 meses, pacote de 6 meses. O que eu tenho menos, eu tenho 1 ano. O que eu tenho mais, eu tenho quase 3. Por que E você só tem consultoria 4 anos de empresa, detalhe, 4 né? anos de empresa. Por que dura tanto? Eu falo, porque a gente está sempre jogando um outro jogo. A gente trabalha sempre com planejamento. Então, tem muitas ações que a gente está fazendo hoje nas empresas nesse segundo semestre, que eu já falei. A gente vai começar a ter um resultado se a gente conseguir cumprir essa agenda no primeiro semestre do ano que vem. E eu costumo dizer assim que venda tem um brilho diferente, que é o seguinte: se o mês foi ruim, dia primeiro começa tudo de novo. Você zera, velho. Você não joga com o número negativo do mês passado. Mas também quando o mês é bom, o mês começa Sim. zerado de novo. Então, assim, você tem o privilégio de poder recomeçar todo mês e poder fazer diferente. Seja se for um resultado bom para ele ser ainda melhor, ou seja um resultado ruim para ele ser melhor, né? Ou seja, para ele não ser ruim. Sim. Tem sempre oportunidade. Exato. E uma coisa que o empresário tem que aprender a fazer. Eu postei no mês passado, eu numa churrascaria aqui na cidade, com a empresa, todo mundo. Mas tinha vendedor, tinha uma galera do estoque, todo mundo, porque ele atingiu a supermeta. Pagou Comemorar churrasco o pra resultado. todo mundo, com cerveja, com tudo. Que foi a Santana Gás. Fui pra J. Bruno. J. Bruno, eles fizeram a festona lá com a galera, e o pau quebrou, meu amigo, todo mundo se divertiu. Mas sempre usando a lei da meritocracia. Aí, Júnior, eu fico indignado assim, cara, porque muitos dos empresários querem ter um resultado, mas também não quer vender para esse cliente dele. Pô, não tem uma boa condição de trabalho, o cara não tem falar de venda online, tem um canal de venda online. Aí não quer dar um telefone bom pro cara, não quer ter um computador bom, não paga uma boa comissão, bota prêmio Não lá. dá condição. Tem a ATB, eu fiz a convenção deles, foram 2 dias, né? Sabe qual era o desafio, cara? Do ano. Uma passagem, 2 passagens aéreas, uma com direito a acompanhante, e 5 dias em Comandatuba, pô. Pra Somente quem só. atingiu ali a Resultado. meta do ano, tal. O cara que mais vendeu, melhor, trouxe resultado. Aí o cara fica, não vou gastar 30 pau num desafio desse. Mas, filho, se você tá pagando 30, é porque ele atingiu essa meta. Você vai e ele colocar trouxe dentro o do que você pode resultado. pagar, né? Senão Exato, não mas faz o sentido. resultado foi construído. Eu vou dar um restaurante o melhor da cidade, vou dar uma viagem aqui próxima, vou dar um resort. Cara, vou dar uma massagem pro cara. Se quer ver um trem barato, é massagem. E aí, porra, massa, ninguém nunca teve essa experiência. Menos de 100 reais, você bota uma massagem. Só não Toma pode lá um homem voucher. ganhar, senão a mulher dá uma surra em casa. Fogo no parquinho. Mas ó, a gente fez endossando isso que você falou, já tem alguns anos que a gente usa um programa interno que chama De Olho na Meta. E aí a gente faz uma premiação mensal, uma trimestral e uma anual. E esse ano a gente vai levar 3 pessoas pra Argentina com acompanhante. Cara, a galera bota a faca nos dentes. Ô, meu amigo, o cara acorda vendendo pra ele, nem dorme, né? Exatamente. Ele já acorda ali no WhatsApp falando com o próximo cliente, já buscando, e aí você faz outro incentivo ali diário ou semanal, e a galera continua. Eu acho que eu gosto de brincar lá que eu falo assim, nas consultorias para os franqueados, eu falo assim, gente, tem 2 formas de você incentivar o cara. Chama técnica da cenoura. Entendeu? A melhor é colocar a cenoura na frente. Porque o outro caso, o cara sofre, pô. E aí o cara não vai aguentar aquela pressão muito tempo, entendeu? Então coloque a cenoura na frente. Então qual é o objetivo que você vai dar para ele? Porque se você só atochar o cara, não vai entrar no resultado. Não vai. Né? Ele pode até correr ali pelo susto, mas depois ele não vai continuar mantendo, ele vai querer fugir de você, entendeu? Não funciona. Perfeitamente, velho, perfeitamente. Então, o empresariado tem que compreender que tem que ter estímulo. E o danado do vendedor, porque na época eu era representante, eu não era funcionário, eu era representante, era minha empresa prestando serviço. Mas eu aprendi essas manhas e eu usava comigo mesmo. Se eu atingir tal meta, eu vou fazer tal coisa. Eu vou em tal churrascaria. Eu amo churrasco, amo vinho, adoro comida. A gente teve em Lisboa,
para fazer o treinamento Venda no Cai do Céu lá e tal, atuamos esse ano, Que né? massa. Primeira vez que a gente sai do país com nossa empresa. Treinamento internacional? Foi, cara, Que foi massa. bacana, viu? Mas foi curta, assim, foi só uma semana, né? Sim, mas Falei, foi não, muito mas pô, bom. mas pelo menos eu tirei umas férias ali com a esposa Comer um também. pastel de Belém. Ô, rapaz, mas eu tomei muito vinho e bacalhau, que eu amo comida, velho. Então, e teve também uma cliente nossa, que ela é portuguesa, mas mora na Alemanha, que é a Flávia. Ela veio da Alemanha pra fazer o treinamento presencial. Cara, isso não teve Massa. preço, cara. A gente vai até subir foto dela e tal. Carinho enorme. Teve a Kelly também, muita amiga nossa, e participou lá. Então, o que que acontece? Eu era representante, mas eu buscava esse elemento motivador. Então, quem é vendedor? Tem muito vendedor, bicho, que é cheio de mimimi, cheio de ninini. Não, velho, para com essa zorra. Coloque um desafio pessoal, coloque sua meta pessoal, vá comer um espetinho com a galera, promova a disputa interna, ó, bora, 50 conto essa semana, Quem vender mais leva. quem perder ou então bora pagar, quem perder vai pagar o espetinho. Quem vendeu mais não paga nada, é incluso para você. Pronto, faça isso. Mas a galera fica sempre esperando o próximo, o outro fazer. Então esse é o mimimi que serve pros dois lados. E chorar não resolve. Ah, velho, chorar não resolve, velho. Venda não cai do céu. Então o cara tem que arregaçar, meu amigo, e pular e fazer o negócio acontecer. Show de bola. Esse é o fogo no parquinho. Muito bom, cara. Muito bom. 2 perguntinhas aí pra gente finalizar. Uma é, da onde que surgiu esse nome Virado no 600? Eu acho que a tua energia já mostra muito de onde que isso veio. Mas me conta um pouquinho mais dessa história e pra onde é que tá indo a Virado no 600? Pra onde é que Cícero Neri tá indo agora com a Virada do 600? Porra, internacional já ouvi aí, né? Mas qual o objetivo de vocês? Onde é que vocês estão focados? Vende teu peixe aí pra gente entender quem é que é o teu público, pra quem que você quer atuar e deixa tuas redes sociais também pra gente. Vou fazer um merchan. Vamos lá, Ó, esse hora do nome Paga Nós. Virado no 600 vem dessa sinergia que é uma expressão regional. Inclusive o nosso Instagram, o nosso site era Virado no 600. Porém, a gente começou logo de cara assim, cara, ter clientes tudo que é canto do Brasil. Aí eu falei, poxa, tinha muita gente que não compreendia, era um ponto ali de confusão mental, esse nome Virado no 600, que é o que, traduzindo? Essa pessoa que tem essa sinergia positiva, que é proativo, que sempre enxerga a oportunidade na dificuldade. Larga primeiro, vamos fazer, depois eu não sei como, mas vamos fazer. Então tem que acreditar, uma pessoa que acredita que tem como máximo 1% melhor a cada dia, né? E fazer o básico bem feito. Todas essas frases, elas sintetizam um pouco a nossa marca. Virado no 600. A gente utiliza, né, uma linguagem muito simples, eu utilizo muito pouco termo técnico, você viu aqui, que eu quase não uso, porque eu acredito que o segredo do sucesso é a simplicidade. Então a gente tem que ser simples para atingir todo mundo. Porque tem vendedor que vende 1 milhão, 2 milhões, mas ele, quando você fala de termo técnico, o cara não entende. E, velho, sinceramente, pouco importa termo técnico. O que importa é o cara compreender o que serve aquilo dali e como é que ele executa. Então a virada no 600 nasce com essa sinergia. A gente fala um pouco de palavrão, a gente é do dia a dia, cara. A gente é essa pegada do vendedor, de fato, e de muito empresário, né? Obviamente que tem situações que a gente se comporta de acordo com a demanda ali, mas tem essa sinergia. O cara tem que ser virado no 600, tem que acordar no 600, virado no 600. Não pode ser virado no 1200, porque muita velocidade traz risco. Sim. E também ser virado menos do que 600, o cara tá lento. Tem que acordar no espelho e falar, cara, vamos lá virar no 600. Pra cima, cara. Fácil não vai ser, mas que eu vou conseguir, eu vou. Tem que ser desafiador, assim como as metas tem que ser. E a nossa ideia, assim, futura da virada no 600 é, de fato, amadurecer o nosso processo, né? A gente tem que criando novos produtos e lapidando isso, para a gente não ter ali uma gama muito grande e querer vender para todo mundo. Então, a gente toda hora se pega nisso, entra vendedor. Cara, tem um treinamento para vendedor, a ser avulso. A gente já fez experiências com isso, fazendo eventos abertos, mas é muito doloroso, que a galera, na hora de pagar, não paga. Você vê, na época, a gente fez um que custava R$350 para um vendedor, velho. Dividido em 12 de R$35. Mais barato que a Netflix, mas o cara não quer, pô. A gente falou, não, vamos atuar em outro mercado. A gente atua muito forte em company, ou seja, as empresas contratam a gente e a gente vai lá fazer o treinamento, seja presencial ou ao vivo e online. A gente tem uma estrutura, né? Trabalhamos com câmeras, 3 telas, que a gente entrega. Porque tem clientes hoje a gente tem mais de 100 clientes na nossa base.
E quem quiser dar uma olhadinha, não é Miguel, porque vendedor tem papo de vendedor, pode ir no nosso site, ciceroneri.com.br, que vocês vão ver lá grandes marcas, marcas de faturamento muitas vezes pequeno em relação às outras, mas da mesma importância que a gente trata. Então a gente consegue atuar num mercado que tem ali Vocês estão aí no mil, milhão e bilhão quase. O bilhão tá quase, tá né? quase. Mas a gente atende isso. O nosso cliente é aquele empresário que não acredita em mágica, que acredita que é algo processual, que acredita que é investindo que ele vai ter o retorno. Aí fala, pô, Cícero, você tem clientes de grandes portes aí, clientes de marcas mundiais, pô. E tem um Dá um cliente de exemplo uma pra gente cidade. aí, dá uns Pô, 2, 3 exemplos pra nós. Movel, que é Volkswagen, fiz mais de 15 treinamentos lá, tanto na unidade de Uma caminhões série. quanto na unidade de leves. Eu tenho Matsuda, tenho Corteva, da linha de agro, tem Espaço Laser, grande franquia, fiz 3 treinamentos para Espaço Laser. Tenho vários outros clientes de porte grande. E tenho de faturamento, gente. E tenho clientes de faturamento menor. Certo? Que a gente tem também entregado um excelente resultado. A gente trata todo mundo com muito carinho, muito respeito, porque isso é a máxima, cara. Dinheiro é consequência. E eu sempre falo, a pessoa que não me contrata não é por causa de dinheiro. É por causa de mentalidade. Ou ela não acredita. A mentalidade dela, ela acredita que não vai ter resultado. Eu falo, tudo bem. Mas por causa de dinheiro, velho, eu falo, você não tem um dinheiro para pagar tudo à vista? Não tem. Tu tem cartão? Tem. Passa cartão. Pega um empréstimo no teu banco, que muitas vezes vai ser até melhor do que tu passar o cartão. Então, viabilidade tem, cara. Quando a pessoa quer, Júnior, ela faz. Sim. Eu tenho clientes que me contratam 3, 4 meses antes. Que ela paga um pedaço e o restante tá vai. Pronto. Paga antecipado. Então, existe viabilidade em tudo. Depende muito do querer e você estar disposto a fazer isso. Então, o nosso objetivo, eu vejo que a virada do 600 está caminhando para um amadurecimento comercial, muito mais para treinamento em company, palestra e consultoria empresarial em vendas, estruturando o processo comercial. E a gente descobriu nesse caminho algo que tem muita sinergia com nossa pegada e para entregar também um resultado muito bacana para o cliente, que é treinar e capacitar o gerente comercial. O gestor comercial, o cara, seja lá qual é o nome que ele quer dar, se é supervisor comercial, coordenador, mas quem toma conta da galera, dos vendedores, quem lidera esse time e quem toma conta do comercial. Então, o único produto hoje que a gente tem online é a formação O Novo Líder de Vendas. Que o mercado cada vez mais competitivo, desafios, e o cara tem que se capacitar. A gente tem Rony Autopeça, tem o gerente, Aldenir, tem a Alessandra, que está lá também fazendo o treinamento, a formação online ao vivo, que ele assiste. Casa do Óleo, nosso cliente, Paula também comprou acesso, vendemos 2 acessos dessa formação, que ele é feito exatamente para o gerente ele começar a estudar. Aí nós temos o nível iniciante, profissional e o expert. Onde ele vai assistindo. Assistiu 30 minutinhos ali, assistiu uma aula, 15, 20 minutinhos, aplica. A dinâmica que a gente ensina é essa, aplica. Porque olhar cardápio não mata fome. Você tem que aplicar. Esse camarada que eu citei que teve um excelente resultado, ele aplicou. Porque se ele não aplicasse, ele não tinha botado esse tanto de faturamento para dentro da empresa. Então, a gente pensou nisso. Se fosse professor de faculdade, era tudo rico, né? Era tudo rico, velho. Vou nem falar dos meus de contabilidade. Então, a gente pensou nesse produto para ser algo. Tem um livro de cabeceira, tem um curso de cabeceira. Que ele pega ali e vai assistindo essa formação, vai se capacitando. Isso ajuda muito. E é muito comum o próprio gerente fazer a aquisição desse produto. Independente da empresa, ele mesmo faz a aquisição por ele. Que é algo extremamente acessível, pô. Hoje a gente tudo pode dividir. A gente tem essa cultura no Brasil de dividir. Cabe na parcela? Cabe. Então vá, mete as caras. Porque ele está investindo, ele está plantando, ele vai colher resultado, inclusive financeiro. Então hoje a nossa empresa, a gente busca, né, outros canais de comunicação, atuar no LinkedIn, que a gente está buscando mais forte nesse segundo semestre, onde a gente compreende que tem pessoas que estão num grau de maturidade que a gente deseja ter como cliente. São empresas maduras. Aquela galera que está querendo mais. Quem está perdido ainda não é a hora, né? Ou então, pode estar perdido? Tô. Mas eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que é desafiador. Eu sei que eu tenho que investir tempo, dinheiro, energia, tanto na contratação das nossas soluções, quanto também em mudança na sua empresa. Tá disposto, cara? Tá. O jogo é limpo e transparente. Então, bora. Ah, não tô não. Quero a mágicazinha. Pode ir pra internet. Não é hora. Então, a gente amadureceu muito. Eu vejo que... E tem muita gente construindo castelo de carta, né? Achando que faz um fake news ali de subida e depois...
cai de uma vez só. A gente passa de vez em quando por alguns momentos assim que a galera confunde, mas a gente mostra muito nas nossas redes sociais, que é o Instagram Cícero Neri, com I, Já ia underline perguntar. oficial, tá ali, né? Vai estar lá de vendas. A gente tem nossa empresa no Google, graças a Deus, estamos chegando a mais de 250 avaliações, graças a Deus, 5 Muito estrelas, tem muitos depoimentos de empresários, vendedores que participaram dos treinamentos. Então, a gente posta muito a prova concreta, mostrando fotos dos nossos treinamentos, seja online ao vivo, seja presencial, mostramos depoimentos, para que as pessoas que chegam no nosso perfil do Instagram consigam compreender que, de fato, nós somos uma empresa séria. Credibilidade, né? Credibilidade. E não é a galera que bota lá na bio mais de não sei quantas empresas, mais de não sei quantos mil faturados. Que é só número. Eu não compro de uma pessoa dessa. A gente coloca mais de 100 clientes e mostra algumas logomarcas para o cara saber que a gente já é validado no mercado. Mas eu vejo que a gente tem muita novidade. Eu não posso soltar tudo, pode dar os spoilers tudo. Vai devagar. Cícero, muito obrigado, cara, por presença aqui hoje, por dividir bastante conhecimento com a gente. Acho que ficou muita dica importante para a galera de casa aí que quer aprender, vender mais, que quer fazer o negócio crescer. A dica de empreender, né? Você é um cara que começou lá de vendedor de cofre, de ajudante da barraca dos seus pais e chegou onde está hoje com a tua própria empresa, treinando em mais de 100 empresas, como você falou, tendo clientes recorrentes aí de mais de 3 anos. Então, assim, é uma história que a gente gosta de contar aqui, que é a história do empreendedor. Porque as pessoas acham, né? Como você falou, não existe mágica, cara. É um processo de construção. E aí você pode olhar, usando outro exemplo que você falou, do copo meio cheio, o copo meio vazio. Né? E as pessoas costumam, a boa parte, olhar o copo meio vazio. Né? E a ideia é o que eu posso fazer com aquele pouco que está cheio, né? Como é que eu posso, né, dar o sorriso mesmo diante da tragédia e poder buscar uma solução. Chorar não dá resultado, o que dá resultado é meter a mão correr na atrás, massa. meter a mão na Só massa. uma observação, você tocou aí, que é importante eu citar da minha história. Poucas pessoas sabem disso. No momento de fazer a transição, né? Eu era ainda representante. Você era menina? Hã? Você era menina? Não, desculpa. Vai. Eu ainda atuava como representante comercial e eu coloquei o projeto da virada dos 600 nossa empresa para começar a rodar, né? Então eu ficava dando foco nos dois lados, em dois sentidos, no ação milho. Já ouviu aquela historinha de queimar ponte? Fala muito na Não. internet que você tem que queimar ponte. Chegou um general para tomar um território e ele tava, cara, sei lá, com Para não ter como voltar, para não 1.000 voltar. soldados e tinha 10.000 do outro lado. Ele falou, queimou. Logo botou fogo no navio tudo e falou, ó, a gente só sai daqui vivo. Tem que ganhar a guerra para voltar. E aí os caras foram e ganharam a guerra. Tipo dessa pegada. Então, é você abrir mão do que você tem para aventurar em um novo. Eu fiz isso. Mesmo tendo família, já filha e tudo, sendo a fonte principal de renda nosso lá, eu fiz isso. Chegou um ponto que eu falei, eu vou abrir mão de todas as minhas representações. A partir de hoje não vou mais trabalhar com isso. Vou focar 600% na minha empresa. E isso, pouca gente tem coragem. Hoje eu cheguei onde é que eu cheguei. Muita gente pensa que assim, o cara tá ali dando palestra, não sei o que, o cara ganha dinheiro, a empresa do cara massa, o cara tá aí performando bem, eu também vou ser. Aí eu pergunto, você tem coragem para fazer isso? Quantas e quantas noites eu não dormi metendo a cara no trabalho, aprendendo a fazer o que eu não achava profissional qualificado. E falta muito. Mas eu tive que aprender para fazer. Hoje, graças a Deus, a gente tem nosso time. Mas eu abri mão de uma receita, Júnior, que tipo assim, se eu soltasse na banguela, eu ia ter X mil de receita que eu construí ao longo de 15 anos. E enfiei a cara e fiz minha empresa. Então, a grande reflexão é o quanto você está comprometido com você mesmo. Na área de vendas, você tem que responder isso. Véio. Senão, você não vai entregar. Seja vendedor, gerente ou empresário. Quanto você está comprometido com você mesmo? É isso aí. Tem eu gosto de uma frase que é assim, a prioridade é uma palavra sem plural. Né? Se você colocar o S, deixou de ser. E perfeito. Quando você largou isso e focou no que era a tua prioridade, foi o que trouxe resultado. E óbvio que isso tem uma dor grande por trás e muitas vezes não dá certo. Né? Graças a Deus, no seu caso deu certo, mas muitas vezes não dá. E a pessoa tem que estar disposta a correr esse risco, né? A se jogar ali ou a lutar até dar certo. Né? Porque também tem esse outro lado. Você tem que mudar, tem que pivotar, tem que mudar a ideia de como inicial, que não foi o seu caso, mas você tem que fazer isso para adaptar, para fazer dar certo. Mas se você
bota fogo na ponte, né? Você não tem outra opção. Tem que fazer dar, né? Parabéns, cara. Obrigado, Pessoal, cara. esse foi mais um Apreendedorismo Talks. Estamos aqui com vocês, mais uma vez, o patrocínio aí das óticas Mercadótica e da Engage, com seu novo produto aí, Engage Web, e com apoio aqui do nosso Virado no 600, Cícero, meu irmão. Obrigado. E até a próxima, pessoal. E a dica de ouro seja virado no 600. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.